começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e o cliente nem sempre tem razão. Oi, eu sou a Fê Ávila e um cliente que não conhece os seus direitos tem ainda menos razão. Oi, eu sou a Daine e quero dizer que um cliente que conhece os seus direitos só quer guerra com quem desrespeita esses direitos. Olha só, gente, uma complementando a outra, já tá bonito demais esse episódio. Mais um episódio, galera. Muito obrigado, Fê e Dá, pela disponibilidade de vocês. Eu sei o quanto vocês são ocupadas. Foram muitas mensagens, muitos e-mails, muita conversa pra gente gravar esse episódio aqui. Bem-vindas ao nosso podcast. A gente que agradece, Fê. Muito obrigada pelo convite. Realmente foram muitas conversas, mas foram conversas muito gostosas. A gente bateu uns papos muito legais. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Muito obrigada, Fê. Obrigada, gente. Bom, antes da gente começar, eu vou dar uns recadinhos da paróquia rapidinho aqui pra galera. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, no Facebook, tem YouTube. Não esquece de assinar lá no iTunes, dar 5 estrelinhas e deixar um comentário. Isso ainda não custa nada, pode ser que uma hora custe, né? Por enquanto, é de grátis. Vai lá e ajuda muito o podcast a crescer. O episódio de hoje eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir. Com certeza alguém vai fazer muito uso desse episódio, Fê. Não é? Aquele episódio pra ter gravadinho, pra recorrer a ele quando precisar. Já salva esse episódio. Pega um caderninho, anota tudo, não esquece, manda pra todo mundo, vai ser ótimo. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa de camiseta exclusiva. A gente pode fazer uma estampa junto, hein? O cliente não tem razão. O que vocês acham? Eu acho validíssimo fazer uma estampa junta. Vamos pensar nisso. Acho que o cliente nem sempre tem razão. O cliente precisa conhecer os direitos deles pra ter alguma razão. Boa, boa. Vamos pensar em alguma que vai ser útil pra todo mundo. Vamos pensar. Vai ter estampa, então, do podcast com Me Conta Direito, hein? Adorei. Amei! Chique. Arrasou, Fê! Chique. A gente tem estampa em parceria com os convidados do podcast. Não perde que essas estampas ficam por tempo limitado lá no site. Tem modelo feminino, masculino, infantil, tem caneca, tem ecobag, é presente pra família inteira. Ó, Natal daqui a pouco tá aí, já vai se preparando. Parece que não, mas Natal já tá quase aí, hein? Vai se preparando. Compra, que com certeza você vai acertar no presente. Vou checar e já quero, Fê. Ótimo, tem muita opção lá. E a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E o número 3, Apoia-se. Sim, eu preciso da sua ajuda para continuar com esse podcast. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. E se você apoia a gente lá, você faz parte do nosso grupo do Telegram. Beijos, pés de mesa. Galera toda lá fica dando dicas, fala sobre tudo. Ultimamente tá rolando receita de comida, mas é papo o dia inteiro, muito legal. Fora que lá você recebe o episódio antes de todo mundo. Olha só, ficar sabendo dos Paranauê tudo antes. O link pra apoiar também tá na descrição desse episódio ou na bio do Instagram. Muito obrigada pra quem apoia e quem vai apoiar ainda também, muito obrigada. Apoiem, gente, porque é muito importante receber esse apoio de quem escuta. As pessoas não fazem ideia do quanto isso faz diferença na nossa vida e pra gente conseguir continuar produzindo conteúdo, a gente precisa do apoio da galera, né, Fê? Aliás, foi o que a gente falou no começo aqui de quanto tempo a gente ficou conversando, fazendo, todas essas horas aí são pro episódio, É né? trabalho de verdade. Produzir conteúdo dá trabalho real oficial, galera. Real a Fê oficial. trabalha sério pra produzir esses conteúdos, pra trazer esse podcast aqui pra vocês. Então vão lá no Apoie-se. Boa! E bora pro episódio. A ideia desse episódio de hoje é para falar sobre direito do consumidor, mas não só para quem é consumidor, certo? A ideia é realmente falar pra gente que é artesã, sabe? A gente que tem aquela empresa de uma mulher só, vão falar pra gente, as vendedoras, as empresas. Porque a gente sabe a dificuldade que é manter o nosso negócio e a gente não quer que aquela cliente chata, sabe, seja motivo de prejuízo e nem de dor de cabeça. Então a gente vai entender quando que o cliente tem razão e quando não tem, né? Porque não adianta falar que tem razão ou que não tem, porque às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem, às vezes não tem. E o cliente acha que sempre tem, né, Fê? Mas não é sempre que tem. Porque tem aquela bendita daquela frase que todo mundo fala, o cliente sempre tem razão. Não, gente, a gente precisa parar com isso. Sim, nananina não, nem sempre tem razão.
razão. Exatamente. Mas antes de começar, acho que vale vocês se apresentarem rapidinho, contar sobre o Me Conta Direito, falar um pouco sobre a especialidade de vocês. E se vocês têm, ou se vocês tiveram algum contato com artesanato, porque eu sempre pergunto isso, porque eu gosto de saber. Olha só, a gente tem 2 projetos juntas, nós somos sócias em 2 coisas. Nós somos sócias primeiro no Me Conta Direito, que é um projeto no Instagram, onde a gente fala sobre direito de uma forma que as pessoas entendem. Quer dizer, a gente acha que as pessoas estão entendendo, pelo menos esse é o retorno que a gente teve a gente até tem agora. o retorno de que as pessoas entendem, então estamos considerando isso como válido. A gente... Ótimo. Todo mundo até agora, ninguém nunca falou, não entendi o que vocês estão falando aí. Se falarem também é bem-vindo, a gente vai reformular, porque a ideia é chegar nas pessoas, a gente acredita que conhecer os seus direitos empodera, assim, o direito dá um poder e dá liberdade, conhecimento liberta também, né? Então a gente acredita muito nisso e a gente quer ajudar as pessoas a lidar com os desafios do dia a dia. E o nosso outro projeto é o nosso escritório, fala um pouquinho dele, Dá. Então, no nosso escritório, a gente trabalha com demandas de direito de família e sucessões, direito das mulheres e direito do consumidor. Então, a gente tem propriedade para falar de direito do consumidor aqui nesse podcast. Sim, somos advogadas consumeristas também. Assim, a gente fala muito de direito das mulheres, é um tema que a gente ama, mas a gente também ama consumidor pra caramba. E sobre a sua pergunta de trabalharmos com artesanato, hoje em dia eu não trabalho mais, mas antes de me formar advogada, eu me formei em arquitetura, então eu sempre tive uma relação. Olha lá, mais uma arquiteta. Gente, toda semana que eu converso com alguém fez arquitetura, largou a arquitetura. A arquitetura me persegue, impressionante. Não, arquitetura sempre tem, a gente sempre conhece algum arquiteto e, aliás, a gente sempre conhece algum arquiteto que foi trabalhar com alguma outra coisa e com artesanato é bem comum. Sim. Eu trabalhei fazendo arranjos de planta uma época da minha vida, já pintei quadros e vendi até alguns, mas eu nunca fui uma empresária nesse setor, assim, mas eu tenho uma relação aí com artesanato, gosto de desenhar, tô sempre mexendo com terra, fazendo minha hortinha em casa, tudo que é artesanato sempre me interessou, assim. Fiz as lembrancinhas de maternidade da minha filha. Então, assim, sempre tive uma relação muito estreita. E você, Dá? Você chegou a trabalhar com alguma coisa de artesanato? Eu nunca trabalhei com nada de artesanato e nunca tive muita habilidade também pra isso. Apesar de eu ter bastante paciência, porque também é um trabalho que requer bastante paciência. A maioria, com certeza. Mas preciso me aperfeiçoar Eu isso. acho que você seria... Eu acho que é terapêutico, né? Nem um bordado quando era criança, nada assim? Ai, gente, acho que só um pouquinho mesmo. Trabalhos de escola, maquete, que são coisas que você faz, assim, com as mãos, mas nada que eu fale, nossa, fiz um artesanato. Mas eu acho que você seria ótima, Dá. Você deveria tentar ir pra alguma coisa de artesanato, porque você é realmente muito paciente, assim. Você é muito detalhista, então você é talvez super detalhista. Bom. Nossa, a Dá é muito detalhista, assim. Muito mais que eu. Isso é ótimo. Isso seria ótimo. Você seria uma boa artesã, então tente. Não, ótimo. É ótimo pra poder... É uma terapia, né? Ótimo pra descansar, é um hobby muito gostoso. Olha, eu conheço uma professora de crochê maravilhosa aqui, sabe? Que ela já fazendo propaganda. Conheço uma professora que ensina, que é uma maravilha. Aí, ó, ela fala professora, a pessoa aqui, que eu sou a louca do curso, entendeu? Já penso, crochê onde? Eu quero fazer crochê. Qualquer coisa que qualquer pessoa anuncia, vem aprender a fazer tal coisa, eu já penso, aprender onde? Eu quero. Nossa, então somos duas. Deve ser mal de Fernanda isso aí, Deve viu? ser, Fê, porque eu sou a louca do curso, a louca do curso. Eu também. Bom, vamos começar, que o papo aqui vai ser longo. Lembrando que esse episódio, mais uma vez, foi feito com a ajuda dos nossos queridos ouvintes. Principalmente nossas pés de mesa lá do Telegram, que elas sempre têm... prioridades, entendeu? As perguntas dela vêm sempre primeiro, porque estão me apoiando no meu trabalho logo, né? Tem que dar prioridade pra esse pessoal aí, eu acho justo. As dúvidas foram todas formuladas a partir das mensagens que vocês deixaram lá na caixinha que eu coloquei no Instagram. Então, todas as dúvidas espero que a gente possa responder. Vamos começar com a que, assim... A que mais veio. É a pergunta que mais teve. Eu acho que teve umas 10 perguntas relacionadas a isso, não foi? Essa foi o recorde, assim. Foi o recorde, assim.
que é o tal do direito do arrependimento. E aí, porque tem uma galera que faz muito projeto personalizado. Então, a maioria das perguntas que a gente recebeu foi: ai, mas olha, eu fiz um negócio personalizado, ela também tem direito de se arrepender e devolver? Acho que vale também vocês explicarem rapidinho como é que funciona, né, o direito de arrependimento e se vale para os produtos personalizados. Bom, para explicar para vocês, o direito de arrependimento é quando a pessoa faz uma compra fora do estabelecimento comercial, então pela internet, por telefone e tudo mais. Ela tem o direito de se arrepender dessa compra em 7 dias, contados a partir do momento em que ela recebeu esse produto em casa, tá? Então, não precisa ter vindo com defeito, não precisa ter vindo errado, nem nada. Ela pode simplesmente ter mudado de ideia. Tipo, não quero mais, mudei de ideia, nem sei mais por que eu comprei isso aqui. E aí ela vai lá e fala, gostaria de devolver. Certo. Uma coisa que é importante a gente lembrar que direito de arrependimento e troca são coisas diferentes e as pessoas fazem muita confusão. O direito de arrependimento, a pessoa pode devolver e ter o seu dinheiro de volta se ela quiser. Se ela quiser trocar, ela pode também. Certo. Mas ela pode falar, eu me arrependi, eu quero meu dinheiro de volta. A troca é uma outra questão. Quando você compra pessoalmente, vamos supor que a Fê tá vendendo um crochê, eu vou lá na casa da Fê e eu compro esse crochê. Acho lindo e compro. Se a Fê me disser não tem troca, não tem troca. Ela não é obrigada a trocar. Eu comprei da mão dela. Eu vi o produto. Então, eu não tenho direito de arrependimento se eu comprei da mão dela. E ela oferece troca se ela quiser. Se tiver lá uma etiquetinha que tem 30 dias de troca, ela é obrigada a me deixar trocar. Porque ela colocou essa condição. Justo. Agora, se não tá dizendo nada. Uhum. Ela não falou nada, não colocou etiqueta nenhuma, não falamos sobre troca. Se eu chegar lá e quiser trocar e ela não quiser deixar, é um problema dela. Ela não deixou trocar, eu não tenho esse direito. Que as pessoas acham que elas têm o direito e elas brigam por isso, né? Os consumidores Pela não troca. sabem que eles não têm o direito de trocar quando você compra ao vivo esse produto. Entendi. E aí eles dão barraco Não. errados. A gente já fez até um meme dizendo quando a sua cara é uma carinha assim meio constrangida, a sua cara quando você briga por um direito que você não tem, porque é muito comum as pessoas darem barraco porque não trocaram, e é um direito da loja. É engraçado que vocês falando assim, esse direito de arrependimento é um negócio meio novo assim, né? Acho que não é tão antigo. Por isso que eu acho que tem gente que nem sabe que pode trocar. Sim. Trocar não, devolver se arrependeu. Mas o de troca, todo mundo acha que tem, né? Exatamente. O de arrependimento, ele é mais novo porque a internet tem menos tempo, né? A internet é algo mais recente. É verdade. O direito de arrependimento, ele tá previsto no Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor é antes do ano 2000. Pra mim é recente isso, gente, só quero dizer. Ele é recente historicamente, né? Antes, muita gente fazia compra por telefone, era muito comum o pessoal comprar por telefone antes de ter internet. Então, é que hoje em dia, o direito de arrependimento, ele tá muito na cara das pessoas, porque ainda mais com a pandemia, as pessoas só estão comprando pela internet, né? E muito no impulso, né? Isso, na verdade, é pra proteger o consumidor dessas compras por impulso, certo? Exato. Isso, exatamente. Só que ele é novo nesse sentido, né? Ele é novo pras pessoas. Por causa da internet, ele acabou sendo muito mais utilizado. Ele entrou na pauta do dia muito mais recentemente, porque antes ninguém falava sobre isso. Com a internet, ele ficou muito mais evidente, a gente precisou muito mais desse direito, e isso passou a virar pauta, assim. Tem o direito de trocar? Não tem o direito? E o reflexo tá aí de tantas perguntas que a gente teve em relação a ele, porque realmente acaba sendo um problema e algo que os consumidores exigem muito hoje em dia, né? Mas aí, então, vocês estão me dizendo que esse direito de arrependimento, ele não serve se eu comprar da mão da pessoa. Então, eu tô indo numa feira, de repente, pensando em nós artesãos. Sim. Quando as feiras voltarem, quando pudermos ir em feiras novamente. Se alguém comprar ali da feira, esse direito de arrependimento, ele não tá valendo. É só se a pessoa não comprou pessoalmente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. É isso, Ótimo. assim, comprou na mão, a pessoa, ela tá vendo o produto, né? E assim, na internet a gente fica mais sugestionado a comprar por impulso,
impulso e a cometer erros, assim, porque a gente tem uma ideia do produto, o produto chega, não é aquele. Sim. Agora, quando você tá pessoalmente, você fica menos sugestionado, você analisa, você pega o produto na mão, você pensa. Sim. É muito diferente a relação, então por isso A não ser existe. que realmente depois apresente algum tipo de defeito. Exato. E aí, não sei lá, depois de alguns dias ele rasga. Você não espera que um artesanato Exato. rasgue em pouco tempo, né? E sem Certo. você fazer nada pra que isso aconteça. Aí a gente vai falar Certo. sobre garantias logo Isso, mais. Logo mais. Logo Então, mais. aguarde. Voltando sobre produtos personalizados. E aí? Porque quem faz artesanato tem muita gente que trabalha com encomendas e aí trabalha com esses produtos personalizados. Às vezes é personalizado mesmo, tipo o nome da pessoa que comprou. Uhum. Ou às vezes é só a pessoa escolheu o tecido, escolheu as cores, mas ainda assim foi um produto que eu fiz para a outra pessoa. E aí? Isso é um problema. E as pessoas, quando a gente fala sobre isso, elas ficam bravas com a gente. Mas não adianta ficar bravo com a gente. Briga com o legislador, não foi a gente que fez. A gente só tá contando pra vocês. Conta pra eles, Dá. Porque que acontece? A lei, ela não faz diferenciação de que esse direito é pra produtos personalizados ou não. Então você entende que é pra todo e qualquer produto. E aí, pra vocês terem uma ideia, teve até um projeto de lei do Senado que tentou alterar e colocar que para produtos personalizados não teria direito de arrependimento e eles vetaram porque eles consideraram que isso era tirar direitos dos consumidores que já foram conquistados. E Entendi. então, assim, tem gente que entra na justiça, às vezes quando a pessoa acaba realmente tendo um prejuízo muito alto porque fez um produto personalizado e a pessoa pediu para devolver, entra na justiça e aí você fica dependendo dos entendimentos dos juízes. Certo. Mas a princípio, gente, sinto informar que realmente o direito de arrependimento ele vale pra tudo. Agora sim, se você tem um produto, tô pensando aqui, né? Se é um produto só, tal, acho que vale você seguir mesmo isso, né? Pega de volta o produto, enfim, vamos seguir a vida. Mas o problema, eu acho, que é quem faz, sei lá, lembrancinhas e vende 500 iguais. Sim. Será que aí vale, tô pensando aqui, como que a gente pode se proteger disso? Será que aí vale eu mandar um pra pessoa, a pessoa vê a prova, e aí depois disso eu mando o restante, e aí ela já não teria esse direito? Sim, eu acho que é válido isso, porque você já tá mandando o produto pra ela. Seria uma possibilidade, assim. A lei não fala sobre isso, mas acho que isso seria É uma tentativa. uma possibilidade pra se resguardar. Porque a pessoa vê, né, tem noção mais ou menos de como que é e você manda o restante. Aí ela só vai reclamar se realmente alguma peça vier com algum tipo de problema. Agora, uma Certo. coisa, Fê, importante. Peçam sempre pra pessoa devolver. Não importa se tem o nome lá, Rodrigo, e você não conhece nenhum Rodrigo. Não interessa, pede pra devolver. Você não gostou? Então, beleza. Se você quer executar o seu direito de arrependimento, eu vou te devolver o seu dinheiro, mas me devolve o produto. Certo. Porque às vezes a pessoa não vai devolver o produto, e aí você não vai devolver o dinheiro. Ai, Entendeu? Aconteceu comigo, por exemplo, uma situação que eu vendi um vestidinho usado da minha filha. Tá. No Enjoei, nesses sites assim. E o vestidinho, ele era de um azul que já era meio desbotado. Tava muito evidente na foto que o vestido era daquele azul desbotado. A moça reclamou comigo e falou assim, o vestido chegou ruim. Ele chegou todo Muito desbotado, velho, né? muito velho. E ele não era um vestido que tava novo. Minha filha usou 2 vezes. Aí eu falei... Sei, mas tem aquelas roupas que já tem um aspecto meio desbotado e as pessoas não entendem isso, né? Mas tudo bem. E nem era muito, sabe? Era do tecido. Era o tecido que era um tecido mais grossinho, assim. Tá. Aí a mulher reclamou, eu falei, então tudo bem, você tem o direito de se arrepender. Devolve. Ela devolveu, eu não devolvi. Tá com ela até hoje, eu não devolvi o dinheiro, porque ela não me devolveu o vestido. Então acabou, assim. Ela queria encher meu saco. Então, inclusive, aí a gente engancha em outra pergunta, que é quais valores eu preciso devolver. Então, você tá falando que se a pessoa não devolver o produto, eu não preciso devolver o dinheiro, certo? É porque pra você exercer o direito de arrependimento, você tem que devolver o produto. Sim. Pra você ter o seu dinheiro de volta. Mas a dica que a gente até tá dando é que você, como artesão, não abra mão disso. Sim. De tipo, não, deixa pra lá, fica com você, eu te devolvo o dinheiro. Porque isso dá margem pra darem golpe em vocês mesmo. Certo. Vai ter gente Exato. que pode fazer isso de má fé. E às vezes a pessoa fala, mas eu não vou fazer nada com o produto.
produto tá escrito Rodrigo e eu não conheço nenhum Rodrigo. Não interessa, fala, devolve, tudo bem. Você acha um Rodrigo pra vender depois? Não sei, entendeu? Exato. Aproveita o material de alguma forma depois, enfim. Mas você tem que devolver todo o dinheiro que a pessoa deu adiantado, que deu depois e tudo mais, e o valor do frete. Sim. E você que vai ter que arcar com o valor também do correio pra pessoa colocar no correio e pra você receber de volta esse produto. De novo, não briguem com a gente. Jesus amado, peraí. Calma aí, deixa eu entender então. Então quer dizer que... Tá, vamos lá. Eu tenho que... Eu vendi pra Fê o meu donut aqui por R$10. Gente, não custa R$10, é muito mais que isso, mas vamos facilitar a conta. Por R$10 e foi R$10 o frete. Chegou lá na casa da Fê, a Fê falou, não gostei. Tô, de volta. Eu tenho que devolver os R$10 dela, mais os R$10 de frete que ela gastou. E ainda tenho que pagar mais R$10 de frete pra voltar o produto, é isso? Exatamente. Não briguem com a Senhor gente, da a glória. culpa não é nossa, não briguem com a gente. Culpa o legislador. Só que aí a Senhor. gente também vai ensinar pra vocês colocarem coisas no post ou coisa do tipo que vai evitar esse direito de arrependimento pra pessoa não ter surpresa quando receber isso em casa. Então, aguardem os próximos momentos aí. Vai ser lá no fim do episódio, ou no meio, ou você vai ter que ouvir tudo pra saber. Mas assim, se eu fosse você, eu escutava tudo, porque olha, tá muito legal esse episódio. Mas olha, é importante dizer isso, né? Porque muita gente acaba falando, tá bom, então só que você paga o frete, né? Fala pro cliente. Você pode, se o cliente quiser pagar, tudo bem, mas se ele não quiser, né? Tipo, a questão é, o direito dele é que você devolva tudo. Ele não pode ter custo nenhum com isso. Se você conseguir um cliente muito bacana, que fala, tudo bem, eu mando, tudo bem, que bom pra você. Mas isso não quer dizer que seja obrigação dele, certo? Perfeito. Agora, arquivo digital. Isso é uma coisa que tá rolando muito hoje em dia. Muita gente vendendo projetos, muita gente que vende molde, e-books e coisas do tipo. E aí, ele tem direito a arrependimento? Porque vamos combinar, né? A pessoa recebeu, salvou no computador dela, como é que ela vai devolver isso? Então, direito ela tem, tá? Não acredito nisso. Pode acreditar. Ela tem direito, mas a gente vai explicar por tipo de produto. Porque tem o software, tem o curso, tem o e-book. Então, assim, para cada produto, a gente tem uma dica de como você pode fazer isso para evitar que você tenha um prejuízo. Porque a pessoa tem o direito de arrependimento. Entendi. Porque, teoricamente, a pessoa, para exercer o direito de arrependimento, ela deveria deletar o arquivo do computador dela. Agora, como que você garante isso? Não garante, né? Exatamente. Então, a não gente garante. vai ter um jeito aí pra não ter que passar por esse tipo de situação. Agora, então quer dizer que se eu for lá na Amazon, por exemplo, e comprar um e-book, eu posso me arrepender e devolver, então? Então, na Amazon não, porque eles te dão uma amostra. Olha só. Eles te dão uma boa Entendi. amostra que você pode ler antes. E quando você compra, você já tá sabendo o que você tá comprando, né? Às vezes eles disponibilizam, tipo, um capítulo inteiro, É. né, do livro pra você ler. Então, É como se você já tivesse experimentado. Exatamente. Então não dá pra falar que Entendi. você foi impulsivo, você realmente analisou o conteúdo do que tá ali. E se você Entendi. não analisou, Fê, você não analisou porque você não quis, porque eles disponibilizaram. Disponível. tava lá? Tava lá. Então não dá pra Entendi. dizer que, eu não sabia que o livro era assim. Entendi. Não, você tinha como saber. Se você não sabia, é porque você não queria. Agora, uma curiosidade aqui, a gente ficou falando de experimentar, eu pensei, e comida? Como é que funciona? Comida não tem como ter direito de arrependimento, porque ela é um consumo imediato. Faz sentido. E até tem gente que fala pros arquivos digitais que ele é um consumo imediato, porque você baixa. Sim. Eles tentam utilizar na justiça esse tipo de argumento. Só que é isso, gente. Como a lei não diz nada e tudo isso é muito novo, você vai pra justiça pra ver se você consegue emplacar Entendi. essa Entendi. questão. Então, por isso a gente traz aqui algumas dicas. Comida realmente é consumo imediato e não tem como discutir. Agora, todas as outras coisas que cabe discussão, a gente tá trazendo aqui dicas pra vocês de como vocês podem se resguardar. É essa a ideia. Vocês se resguardarem pra não cair numa cilada e não perder, de repente, não ter um prejuízo. Então, a gente vai falar sobre cada um deles. Fala um pouquinho quais são as nossas dicas para os softwares. Então, sei lá, você desenvolveu aí um projeto
programa que fala sobre artesanato, que vai ensinar a pessoa de alguma forma, enfim. Aí a ideia é você fazer uma versão mais simples, deixar essa versão mais simples disponível, e aí, depois de tantos dias, a pessoa pode comprar a versão completa daquilo. Ah, então é por isso que a maioria das coisas tem aqueles dias grátis. Sim. Isso, exatamente. É uma estratégia. Chocada aqui. E agora eu entendi, não é porque eles são bonzinhos com a gente. Todo curso que você compra, eles falam, você tem 7 dias grátis pra se arrepender e a gente devolve todo o seu dinheiro, porque a gente é muito legal, porque é isso que eles falam. Não, eles não são muito legais, eles estão só cumprindo a lei. Então, basicamente, vale a mesma coisa pra cursos. Cursos, quando o curso é muito grande, sei lá, tem 30 aulas, você sabe que a pessoa não tem como ver 30 aulas em 7 dias. Você libera tudo, você libera o acesso, né, ao curso, e se a pessoa não se arrepender, você libera o resto depois de 7 dias. Agora, para cursos muito pequenininhos, que você fala, se eu liberar tudo, a pessoa vai vir em 3 dias e dizer que se arrependeu, libera uma aula, 2 aulas. Sei lá, uma aula por semana, que seja. E aí você fala, olha, você vê 2 aulas aqui, se você não gostar, você pode se arrepender em 7 dias, se você gostar, a gente vai liberando as próximas aulas. E nada impede também que você dê uma amostra da aula também, antes da pessoa, né, comprar, ela tem a possibilidade de ver lá 10 minutos da sua aula, 15 minutos da sua aula, também é uma possibilidade. Entendi. Então, mesmo se for uma coisa curta, digamos que eu dou uma aula ali de 2 horas pra ensinar um produto, coisa rápida. Pra eu poder me garantir, o ideal é que eu disponibilize pelo menos uns 10 minutos pra pessoa, isso já me garantiria? É que não tem um tempo exato. O ideal é que seja proporcional à quantidade de tempo que tem naquela aula. Então, se tem 2 horas, disponibiliza uns 15, 20 minutos. Tá. Também isso não diz que é 100% de certeza que ninguém vai reclamar de nada. O que eu acho que garante melhor no caso do curso é justamente isso. Liberar, né? Você libera por 7 dias, você vai ter acesso aqui a 10% do curso. E se você em 7 dias não se arrepender, a gente vai liberando o curso inteiro, vai liberando por semanas, ou libera tudo de uma vez depois dos 7 dias. Eu acho que é o ideal mesmo. E são 7 dias. 7 dias. Tá. Agora, sobre e-books, vídeo ou qualquer outro material digital, tem 2 dicas. A primeira delas é você também liberar uma parte do e-book para a pessoa ler. Você libera, sei lá, seu e-book tem 200 páginas, você libera 50 páginas e fala, você vai ler essas 50 páginas, você tem 7 dias, se você não se arrepender, a gente manda o resto. Tá. Essa é uma alternativa. Ou até fazer como a Amazon faz, deixar sempre lá as 50 páginas abertas, que qualquer pessoa que acessar pode ler, e aí não tem muito como falar sobre direito de arrependimento, porque você já teve aquela amostra, você envia a amostra gratuitamente. Entendi. Tem gente também que tem o e-book e aí agrega áudio, vídeo e etc. Então a pessoa compra o e-book, mas só depois de 7 dias você vai lá e libera o tal dos áudios e dos vídeos que tiverem, outros complementos de material, enfim, também é uma possibilidade. Enfim, são alternativas para se resguardar, porque realmente a lei não fala especificamente sobre esses materiais. Ela só, assim, a jurisprudência vai construindo isso. Então, a gente traz aqui uns caminhos. Não, com certeza. Inclusive, até pro próprio cliente, pensando agora do lado de cliente, é legal você ter essa amostra pra você também não comprar gato por lebre, né? Porque tem muita gente que promete uma coisa e quando você vai ver, não era bem aquilo. Então, tem os 2 lados da moeda. Eu entendo que pro cliente realmente é importante ele se arrepender, né? Porque é isso, tem muita gente que vende, te promete um monte de coisa, quando na verdade não é, né? Sim, e curso, por exemplo, às vezes você vai fazer um curso, ele parece ser um curso maravilhoso, com um conteúdo maravilhoso, quando você vai assistir, você simplesmente não gosta da maneira como aquela pessoa passa o conteúdo, então você não quer. Você não fala, nossa, comprei esse curso e ele não tem nada a ver comigo. Então, e assim, para os clientes, para quem tá na posição de cliente, aproveitem esses 7 dias para conhecer aquele produto. Eu tô falando aqui, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu sou a pessoa que eu não aproveito os 7 dias, eu deveria. Eu também não. Eu já comprei um curso que a Dá sabe muito bem, não foi um curso barato,
que, assim, eu fui assistir um tempo depois e aí eu falei, gente, que porcaria. Eu não gosto desse curso, mas eu tô lá assistindo, porque eu paguei e eu não tinha mais o direito de arrependimento. Entendi. Mas é a vida, entendeu? Não Sim. façam isso. Crianças, não façam isso. Isso dá errado. Agora, eu acho que é um negócio que, como é muito novo, pode ser que a legislação ainda mude, né? Pode ser que coisas ainda venham a ser modificadas pensando nesse sentido do digital. Com a experiência de vocês acham que isso pode acontecer? Eu imagino que sim. Eu também. Eu acredito que, assim, a lei, ela vai se transformando conforme as necessidades sociais vão aparecendo. Antes vão vir as decisões judiciais, Sim. né? Repetidas vezes, aí vai falar, não, acho que agora a gente tem que colocar isso na lei. Mas não vamos esperar isso acontecer, né? Vamos Exato. resguardar antes disso. Exato. Com certeza. Agora, sobre garantias, o que eu preciso oferecer pro meu cliente? Eu preciso oferecer alguma garantia pra ele? Eu acho que tem a ver até com aquilo que vocês falaram de não rasgar, né? De qualidade, como é que é? Oferecer uma garantia contratual, que quando a gente compra um produto, as pessoas falam pra gente na loja, olha, ele tem 1 ano de garantia, ele tem 3 meses de garantia. Isso é uma escolha sua, você oferece essa garantia contratual se você quiser. Você como fornecedor, né? Você como fornecedor. Você como fornecedor, você pode dar garantia contratual pro consumidor ou não. Sim. É uma escolha sua. Eu posso falar, não tem garantia nenhuma. A partir daqui, problema é teu, amigo. Exato. Só que não é tão Tá. bem assim, então. porque existe a garantia legal. E a garantia ok. legal, ela é dada pelo Código de Defesa do Consumidor, Entendi. tá? E quando tem as duas juntas, uma complementa a outra. Agora, se você não dá garantia contratual, o consumidor vai poder acionar a garantia legal. Tá. Que funciona um pouquinho diferente. A garantia legal, você tem assim, a partir do momento em que aquele produto apresentou um problema, ele rasgou, por exemplo, um artesanato que rasgou, um aparelho eletrônico que parou de funcionar. Dependendo do tipo do produto, você vai ter um tempo a partir do momento que aquele problema apareceu para recorrer à garantia legal. Tá. A garantia contratual, ela estipula um tempo que o fornecedor escolhe. Por exemplo, eu compro uma televisão, me dão 1 ano de garantia. Então não importa, eu comprei a televisão, 2 semanas depois, deu problema, a TV parou de funcionar, eu tenho 1 ano para exercer esse meu direito da garantia contratual. Deu problema depois de 2 meses, mas eu tô sem tempo nesse mês pra ir atrás. Eu fico 6 meses sem tempo, sei lá, fui morar fora e voltei. Aí eu volto e falo, bom, agora eu vou cuidar disso. Passou 6 meses aqui, mas eu tinha 1 ano de garantia da data da compra. 6 meses, mais 2, passou 8 meses da data da compra. Eu tinha 1 ano de garantia contratual, eu posso recorrer a essa garantia contratual. A garantia legal, ela começa a correr a partir do momento em que deu problema. Tá. Pra televisão, por exemplo, que é um... Então, por exemplo, digamos que você acabou a sua garantia contratual, aquela garantia de 1 ano, e aí depois de 1 ano que isso acabou, a TV deu problema. A partir do momento que a TV der problema, você vai ter 90 dias pra reclamar desse problema que aconteceu por causa da garantia legal. Mas isso serve pra sempre? Então, aí existe um negócio que a gente chama de expectativa razoável de vida útil do produto. Então, também não adianta, depois de 10 anos, você reclamar de um problema na TV, porque isso normalmente vai ser por causa do seu uso, né? Sim. E agora, no artesanato, normalmente vocês dão produtos duráveis, certo? É pra durar aquele produto. Então, a garantia legal vai ser de 90 dias desses produtos que são duráveis. Certo. Tá? Então, a partir do momento que rasgar algo que não deveria ter rasgado, e não foi culpa do consumidor esse rasgado, aí ele vai ter 90 dias pra falar, ó, eu quero meu dinheiro de volta corrigido monetariamente. Agora, Eita, nós. você entregou uma peça de crochê, a pessoa usou pra caramba, você vê que tá completamente usado e ela rasgou por causa do desgaste do tempo, você vai ter como se defender, entendeu? Sim. Você não devolve o dinheiro. Agora, você viu que a pessoa nem tocou, a pessoa não triscou no produto e ele rasgou, você tem que devolver o dinheiro porque realmente deu um problema no produto. O prazo dela é de 90 dias a partir do momento em que o problema apareceu, independente da garantia contratual ou não. Agora, por exemplo, digamos que era uma coisa, por exemplo, já tava com um rasgadinho ali e a pessoa não viu na hora que ela comprou, Isso é importante. tá?
Ela comprou pela internet. Vamos pra esse exemplo. Ela comprou pela internet, já tava rasgadinho, ela não viu dentro dos 7 dias de direito de arrependimento, mas depois ela viu ali. Quando é um problema que tá evidente, que é um rasgado, um amassado, um riscado, o que seja, a pessoa vai ter 30 dias pra reclamar. A partir do momento que ela recebe o produto. E isso também vai valer pra quando você compra ao vivo, tá? Entendi, certo. Eu acho que essa coisa da garantia pra gente é um pouco mais... Eu acho que é mais difícil de acontecer, pelo menos pensando em mim, assim. Até porque a gente toma muito cuidado com o que a gente faz, né? Sempre faz com muita qualidade. Eu espero, pessoas, que vocês façam assim. Mas é bom a gente saber. E eu acho que nesse caso também é meio... eu não sei, né? É meio difícil de você falar quando que foi que a pessoa usou errado, não usou, né? É difícil. Será que... Pra vocês que são artesãos, realmente é muito difícil. Pra uma fábrica... Isso. Pô, legal. Porque, sei lá, eu fiz um amigurumi super bem feito. Eu sei que a qualidade do meu produto, eu fiz lá, costurei direitinho. Aí chega lá, entregam pra uma criança que é o demo e ela vai lá e destrói. O que eu tenho a ver com isso, gente? Mas né? É mais difícil. Mas normalmente, Fê, quando uma pessoa ela faz um mau uso do produto, ele não vai ter um probleminha. Ele vai vir com vários probleminhas, entendeu? Sim. E aí acaba sendo mais fácil você identificar. Porque você vai falar, poxa, meu produto não deu todos esses rasgados. Não é possível, eu uso um produto de qualidade. Sim. Então, acho que tem que ter esse bom senso. Agora, uma coisa importante. Às vezes acontece de você ter um produto que ele realmente tá com um defeitinho, uma costura que não ficou bem feita. Mas você quer vender e tem gente que compra mais barato porque não se importa. Porque aquela costurinha não ficou perfeita. Façam isso por escrito. Ótimo. Tá? Porque a pessoa pode dizer que não era assim, não era isso. Então, façam por escrito. Ó, já tá vindo com esse rasgadinho remendado, tá? Você tá ciente disso. Façam por escrito. Ótimo. Que se a pessoa tá ciente, ela não pode falar nada depois. Certo. Isso é fato. Porque às vezes você quer vender, sei lá, uma peça que tava em amostra, que sujou porque tava numa feira, mas alguém quer comprar. Enfim, acho que vale deixar essa dica aí mesmo. Super vale. Agora, Correios. Outra coisa que a galera surta aqui. Quem é responsável pelo atraso da entrega do correio? A parte dos Correios, a gente tem uma boa notícia. Oba! Porque os Correios são responsáveis, tá? Mas é uma boa notícia que ela vem acompanhada de uma porém. questão. Tem um mas. Mais ou menos, Mas mais ou 3 menos é uma pontinhos. boa notícia. E isso independe se é correio ou se é transportadora, tá, gente? Eles são responsáveis. Só que o que acontece? Quem vai ter que acionar isso pra ser reembolsado e tudo mais é você. É você Então, como fornecedor. Você como fornecedor. Então, se o cliente vai vir reclamar com você... E você vai ter que resolver o problema do seu cliente e depois você vai resolver o seu problema com o correio ou com a transportadora, entendeu? Entendi. Então, não adianta você falar pro cliente, mas é problema do correio. Não. O problema do cliente, quem resolve é você. Depois você tem o direito de resolver o seu problema com o correio. Certo. E essas questões valem para atraso na entrega, produto extraviado, roubado, entrega indevida, algum tipo de problema que o transporte, sei lá, rasgou, amassou, riscou, a responsabilidade deles também. Entregou no lugar errado, que já aconteceu comigo. Eu comprei uma cafeteira, não uma cafeteira cara, tipo Nespresso da vida, não. Uma cafeteira mais simples, mais artesanal. E eles entregaram, sabe-se lá, pra uma pessoa da minha rua, que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas acredito que foi na minha rua, e aparecia lá no correio que foi entregue, mas não foi. Eu falei pra eles, olha, não foi entregue. Eles, mas a gente tem que ver com o correio. Eu falei, não, vocês não tem que ver com o correio, vocês têm que ou mandar um produto novo, porque eu aceito um produto novo, eu estou disposta a aceitar um produto novo, Sim. ou vocês me devolvem o dinheiro. O correio, vocês se resolvem com eles. Aí a pessoa ainda falou, mas o correio falou que vai demorar pra ver a assinatura. Eu falei, não tenho nada a ver com isso, vocês podem falar com o correio aí, ele mostra a assinatura, vocês vão ver que não fui eu que assinei, porque eu não recebi isso, nem o meu marido, somos as duas únicas pessoas que moram nessa casa. Então, assim, se entregaram pra alguém, não foi pra nós. A grande questão é que vocês têm que conversar com o cliente. Então, se o problema é um atraso, você fala com o cliente e fala, tá atrasado realmente, você tá disposto a esperar? Ou você quer o seu dinheiro de volta? Aí a pessoa escolhe e depois você se vê com o correio. Entendi. O produto foi extraviado.
extraviado. Você quer que a gente reenvie? Aí a pessoa vê se ela vai querer que reenvie ou o dinheiro de volta. E essa parte é você com o cliente. Depois você pede reembolso pros Correios. Entendi. E eles têm lá uns procedimentos. Vocês têm que... Tem todo um protocolo que você tem que seguir dentro dos Correios ou da transportadora para conseguir esse reembolso. Bom, nós não somos fornecedoras, então a gente fornece serviço, a gente não fornece produtos, então a gente não sabe muito bem como isso funciona. Mas eu acho que tem um seguro que você pode pagar Isso. caso Também extravie seu produto. Exatamente. Isso que eu ia dar de dica aqui. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode se precaver pensando nos Correios. Uma é sempre mandar com seguro. O valor é muito baixo, perto do... mas nossa, o frete já é tão caro, ainda vou incluir seguro? A proporção é bem pequena, tá? A não ser que realmente seja um produto muito caro, muito longe, mas aí que é mais importante ainda que você coloque o seguro. Sim. Mas não vale ainda assim a pena você colocar o seguro. E acho que a outra dica é você sempre dizer que vai demorar mais do que vai de verdade, né? Exatamente. Então você fala, olha, a partir da data de postagem, se o correio falou 10 dias, você bota 15, sei lá. Sim. Porque aí, pelo menos, a pessoa vai demorar... Você tem essa margenzinha de tempo se o correio atrasar um pouquinho, né? Pelo menos da pessoa vir reclamar com você, né? Se o produto chega antes do que a sua previsão, o cliente fica feliz. Agora, se chegar depois, ele vai ficar bem bravinho. Exato. Então sempre coloquem. Tem gente que às vezes tem medo, né? Porque pensa, mas se eu colocar um prazo muito longo para entrega, o cliente vai deixar de comprar. É melhor um cliente que deixa de comprar do que um cliente insatisfeito querendo o dinheiro de volta por algo que você fez. Ainda mais quando a gente tá falando de coisas artesanais. Exato. Você vai lá fazer um produto específico para aquele cliente, aí atrás ele não quer mais, você vai fazer o quê? Então é melhor você perder esse cliente e nem fazer, porque aí você nem tem custo, né, de produção. Exato, ainda mais agora a gente sabendo de todas essas coisas lá no começo, que tem que voltar dinheiro, tem que voltar frete, tem que mandar um monte de coisa. Então assim, é melhor você ter a venda mais garantida, tudo certinho, do que você abrir essas margens pra erro, né? Aquele velho ditado, né, Fê, que a gente conhece bem, mas a gente esquece. Exato. É melhor prevenir do que remediar. A nossa Sempre. avó já dizia. Então, previnam-se tudo, né? pra tudo. E pra quem é empreendedor, isso é super importante. Super. Agora, já emendando também sobre essa coisa de vamos fazer tudo direitinho, é sobre as características do produto. O que eu tenho que informar pro cliente? Porque assim, o trabalho artesanal, muitas vezes, ele tem essas variações. Acho que isso também foi uma coisa que perguntaram demais. O cliente me pediu rosa claro e eu usei o rosa claro, mas ele falou que não era rosa claro, era rosa bebê. Aí você fala, ai meu Deus, como assim? Qual a diferença disso, né? Então, como que eu tenho que dizer quais são as características do produto? O que o cliente tá certo? O que eu tô certa? Como é que é essa parte? Então, a questão das características do produto é assim. Quanto mais detalhes e mais características você der, melhor. Então, em relação à cor, especifique qual é a cor mesmo. E fala que aquela foto é ilustrativa, que pode ter variação por causa da luminosidade, porque você está tirando uma fotografia. Então, você já previne o consumidor de que talvez quando ele receber aquele produto ao vivo, não vai ser exatamente como o que tá na foto. E trabalho artesanal muitas vezes tem variações. Vocês não têm uma produção em cadeia com máquinas. Vocês fazem tudo na mão. Sim. E tem coisa que é bem artística mesmo, que vai mais ou menos da vibe que você tá no dia. Sim. Então, a pessoa ela tem que ter noção que o trabalho artesanal, ele vai ter alterações e variações. Então, se vocês deixarem claro isso num post, ou quando a pessoa vier falar por telefone com você por WhatsApp, você já manda todas essas especificações, você já tá prevenindo a pessoa dessas diferenças que podem ter. Bem aquela coisa, olha, você tá comprando algo de tecido. O tecido é um tecido natural, então ele pode ter variações de cores. Aqui é um produto artesanal que pode ter variação de tamanho. Ela pode ser pequena, mas ela vai existir. Basicamente, resumindo, coloque todas as características possíveis do produto sempre por escrito e de uma forma muito clara, para que não reste dúvida para o cliente. Essa é a regra. Assim. Isso, inclusive, vai ajudar naquele arrependimento, talvez, né? Isso. Então, quanto mais descritivo tiver o teu produto,
menos chances a pessoa vai ter de se arrepender. É, porque Exato. ela não vai receber nenhuma grande surpresa. Ela já vai estar ali precavida de que talvez venha um pouco diferente e que isso é natural num trabalho artesanal. Exato. É legal colocar isso. O trabalho artesanal, ele possui variações exatamente por causa da sua natureza artesanal. Se você quiser o igualzinho o outro, vai comprar lá na fábrica, né? Exatamente. Aí não é artesanato. Eu tenho uma amiga que pinta quadros com um traço super específico, porque é o traço dela. Até vou falar pra ela, Tati, escute esse episódio, porque ela tem umas pinturas lindas, num jeito dela, assim. Ela faz, inclusive, pinturas a partir de fotos que as pessoas mandam. Não tem como ela garantir que a foto vai ficar de um jeito X, porque é super artesanal, é super específico. E ela tem que deixar isso muito claro. Olha, pode ter variação aqui. Às vezes vai ficar uma tinta um pouco mais escura, uma tinta um pouco mais clara. Tem muito a ver com a pincelada. Claro. Então, não tem como garantir, mas é bom explicar. Às vezes a gente depende até do fornecedor de material nosso, né? Às vezes você recebeu um lote de tecidos que tá um teco mais escuro, um lote de tecidos ou de fios. Então, assim, às vezes não é nem culpa, entre aspas, porque eu acho que não é culpa, mas Sim. né, não é nem a gente que fez daquela forma. O que você fez a foto tava daquele jeito. E tem coisa de monitor também, né? Você vê, às vezes, no seu celular ou no computador, a cor é diferente, então... Tem gente que tem aqueles filtros meio amarelados, por exemplo, da tela do celular, pra ficar a vista menos cansada, sei lá. Sim. Vai variar a cor. Eu acho que as pessoas sabem disso, mas é bom escrever, né? Pra gente se precaver. Porque sempre tem o chato. Sempre. Sempre tem. Sempre tem o chato. O chato, ele é exceção? Ele é exceção, mas ele existe. Exato. Eu não sei se ele é tão exceção assim não, viu, amiga? Tem muito chato por aí. As pessoas gostam de exigir, Sim. às vezes, sabe? Direitos até que elas não têm, elas exigem. Imagina os que ela tem. Então é bom se prevenir. É que eles são exceção, porque senão a maior parte das pessoas que vocês vendem, elas reclamariam. Sim. Então eles são Sim, quem sim. reclama é exceção, certo? Mas existem os Esperamos. chatos. Gente, Tem se muito previnam chato. dos chatos. Mas, ó, acho que uma dica que eu dou também nessa parte tem muita gente que coloca as medidas do produto lá na descrição, que tem que pôr, não tô dizendo que não tem que pôr. Exatamente. Sim. Porém, eu acho que isso só não é o suficiente. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Faz uma foto com escala. O que é isso? Exato, perfeito, Não é? Fê. Pega teu produto e coloca do lado de algo que as pessoas sabem o tamanho. Sei lá, uma moeda, uma caneta. Ou faz uma composição bonita, se você quiser que a foto fique bonita. Mas pode ser aquela última foto, sabe? Que é só realmente pra pessoa entender o tamanho do produto. Porque medida, as pessoas não sabem. Se eu falar pra você, quanto é 30 centímetros? Tem gente que vai medir 40, tem gente que vai medir 20 na cabeça dela. Uhum. Então eu falo, tem 30, chega lá, tem 30 de verdade, mas a pessoa fala, ai, mas eu achei que era maior. As pessoas não têm noção de tamanho. A gente tem, né, Fê? Que a gente é arquiteta, a gente tem noção. Exato, eu tenho. Eu tenho, mas as pessoas não têm. Eu acho que essa é uma boa dica. Então, ter essas referências é super importante. E essa dica que a Fê falou também. Colocar várias fotos. Não colocar uma foto só. Isso. Porque até nas fotos diferentes vai dar essas nuances de cores e tudo mais. Também dão uma variada na própria foto. Sim. Então, é interessante colocar mais de uma foto também. E uma coisa que as pessoas sempre colocam como referência para escala e que não serve como referência para escala, a mão. Gente, tem mão de todos os tamanhos possíveis. Eu tenho uma micromão que não dá conta de segurar uma bola de handball. Se eu colocar minha mão, as pessoas vão achar que é um produto grande e ele vai ser um Exato. microproduto. Então, assim, não Exato. usem a mão como referência. Tem pessoas que têm mãos enormes. Gente, eu tenho uma mãozinha, tipo, sabe? Qualquer pessoa tem uma mão Sim. muito maior do que a minha. E aí ela vai ficar achando que meu produto é do tamanho da mão dela e não do tamanho da minha Exato. mão. Então, não Exato. usem a mão como escala. A mão não serve. Eu acho que assim, a mão já ajuda, claro, pra você ter uma noção do tamanho, mas essa nuance pequena mesmo, né, não dá mesmo. Eu acho que caneta, moeda, Sim. essas coisas que todo mundo já viu na vida e tem em casa, sabe? Que não tem variação de tamanho. É uma caneta Bic, uma moeda de R$1 que todo mundo sabe. Depende do tamanho do seu produto. Coisas que todo mundo sabe o tamanho, que o tamanho não vai variar, sabe? Perfeito. Caneta Bic todo mundo conhece. Moeda de R$1 todo mundo conhece. São coisas que o tamanho não pode variar. Porque assim, ai, Fê, mas a minha foto vai ficar feia. Cara, é melhor que você tenha uma foto feia do que você ter esse problema de a pessoa falar, olha, eu achei que era maior, não quero, me dá meu dinheiro de volta. Não é não? Com certeza. Deixa
lá pra última foto, igual você falou, Fê. Isso. Vai lá pro final, coloca as fotos bonitas primeiro e no final você coloca essa foto com a escala. Mas não deixem de colocar a escala, isso é super importante. Agora, ainda sobre informação sobre o produto, rolou um papo de... Quando a gente tava falando sobre legenda de Instagram, no episódio que a gente fez com a Débora Alves, sobre colocar preço ou não colocar preço no post. Ficamos falando sobre isso, por que sim, por que não. Porém, eu fiquei sabendo aqui, me mandaram uma matéria falando que você tem que colocar o preço, você não pode esconder o preço do seu cliente. É verdade isso? É verdade esse bilhete. Meu Deus do céu. É muito verdade, Fê. Tem que colocar sempre preço em tudo. Coloca o preço. E essa história de preço no DM, gente, esquece isso. Além disso ser chato e desmotivar as pessoas, tem muita gente, a gente fez um post sobre isso lá no Me Conta, e muita gente falou, desisto de comprar na hora. Muita gente desiste de comprar porque as pessoas ficam com a sensação, e pode não ser essa a intenção do fornecedor, mas as pessoas ficam com a sensação de que você vai lá olhar a pessoa no Instagram e dar o preço, pra ver se ela tem dinheiro e dar o preço de acordo com a cara dela. Tem esse mito, tá? É essa sensação que o cliente fica. Não façam isso, vocês perdem clientes por fazer esse tipo de coisa. E eu sei a real intenção dos fornecedores. Sim. Muitas vezes mas o preço pode variar conforme o tamanho e tal. Então tem algumas dicas que a gente vai dar pra vocês colocarem o preço e se resguardarem caso o preço mude e tal. Eu só quero fazer uma colocação, porque pra vocês terem noção, esse foi um dos posts mais curtidos da história do Me Conta Direito. Nossa, porque esse pra vocês assunto... verem o quanto as pessoas ficam angustiadas com essa história Pois de é. preço no DM. Elas detestam. É verdade. Detestam. É ódio mortal disso. Esse post teve quase 300 compartilhamentos. Uau! Justo, né? Porque Assim. mas é que é um negócio que tá acontecendo muito, né? Como tem muita gente agora vendendo até pelo Instagram só, a galera fica nessa, ponho ou não ponho, né? E aí a gente ficou falando, na verdade, mais por conta do... Lá o papo era outro, a gente tava falando sobre legenda, sobre tá bonita a legenda ou não. Muita gente não gosta de pôr por vários motivos, muita gente põe por motivos, enfim. Fê, a gente teve uma pessoa que eu ri muito da resposta dela ao nosso post. Ela falou que sempre que alguém fala preço no DM, ela vai lá e pergunta, e depois ela sai contando o preço pra todo mundo que perguntou no post. Boa! Eu achei genial. A pessoa. Ela fala, vou lá e pergunto só de raiva, e aí eu vou em todo mundo que perguntou e respondo, custa tanto, custa tanto, custa tanto, custa tanto. Só pra fazer raiva, assim. Ela falou, e não compro. Boa. Então não façam isso, mas passa pras dicas que a gente tem. As dicas. Vocês podem colocar, por exemplo, se tem essa variação, sei lá, o seu produto ele varia por N razões. Você fala, então o valor é a partir de X. Certo. Porque pode variar segundo o tecido, a cor, tamanho. Tem um monte de... Vocês sabem dos custos que vocês têm a mais, dependendo das variações que vocês oferecem. Então, vocês colocam a partir de tanto. Certo. Melhor ainda, varia de X a Y, dependendo do que você quiser. Então, isso é um recurso que vocês têm. Então, ou se tem um preço exato, você coloca o preço redondo, que é aquele, não varia. E se tem variação, você coloca a partir de, ou varia de tanto a tanto, dependendo do que você quiser. Entendi. E aí, você coloca o que varia esses valores. Tá. Também é interessante vocês especificarem o que vocês levam em conta para fazer essas variações. Agora, se eu tô só colocando ali uma foto de um produto que eu fiz, não necessariamente eu tô vendendo aquele produto porque eu tenho uma loja externa, eu ainda assim preciso colocar porque é um anúncio do produto? Se você não está vendendo em nenhum lugar e a sua intenção não é venda com aquilo, Aí não tem necessidade. Mas se eu não vendo pelo Instagram, eu tenho uma loja fora do Instagram. Ali no meu Instagram eu só tô mostrando fotos, processo, ainda assim eu tenho que colocar o preço, mesmo tendo esse preço em outro lugar. Se você não tá vendendo naquele local, eu vejo que assim, a maioria das pessoas realmente, quando não está vendendo no Instagram, é só uma vitrine de mídia, assim, tem muita gente que não coloca. É porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem um site pra fazer essa venda, Isso. né? E o preço vai estar lá. Isso. Assim, o meu conselho é colocar também, Sim. tá?
Mas o importante é que, como no site é fácil da pessoa acessar, ela vai ter um fácil acesso ao valor desse produto. E é mais ou menos essa a lógica. Mas eu acho que pra se resguardar, coloca no post também. Sim, é melhor. Entendi. Tem menos chance de dar problema do que se você estiver vendendo. Se você estiver vendendo pelo Instagram, você pode realmente ter problemas. Agora, dessa maneira que você colocou, pode ser que você não tenha problemas, mas se você quer realmente se resguardar, coloca. É melhor. Na dúvida, né? Na dúvida põe. Eu acho melhor. Aquilo que a bunda não prejudica, né? Exato, acho ótimo também. Aí, aproveitando esse assunto sobre... Se eu tenho lá o valor no meu post, melhor colocar. Porém, se vier alguém lá daqui, sei lá, 3 anos e quiser pagar o mesmo valor, como é que faz? Tem validade? Tem como eu me resguardar para que a pessoa não venha daqui 10 anos e querer pagar o valor anterior? Então, tem como você se resguardar. Tem como você se resguardar e a nossa dica é que vocês coloquem que aquele preço, ele é válido para a data do anúncio. Tá. Ou colocar uma validade mesmo. Válido para 1 mês, 6 meses. Válido até, sei lá, dia 20 de setembro. E uma coisa que a gente até tava conversando ontem, eu e a Dá. Você coloca lá, válido até 20 de setembro. Chegou 20 de setembro. Você fala, mas eu quero continuar com esse preço. Coloca lá mais 10 dias. Válido, edita o post e coloca. Válido até 30 de setembro. Mas, e se eu esquecer? É melhor você não esquecer, né? Porque, de repente, você pode perder a venda. Mas se você esquecer, você não vai ter prejuízo nenhum se a pessoa vier te perguntar, esse preço aqui tá até dia 20 de setembro. Você consegue fazer por esse preço ainda? Consigo, beleza. Esqueci de mudar. Aí você vai lá e altera, não tem problema. Agora, se você deixou em aberto, colocou lá o preço... Passou 3 anos, a pessoa fala, eu quero esse produto aqui que você falou que custa R$50, por R$50, você tá vendendo agora o produto depois de 1 ano por 100. Vai ter que ser por 50 porque tava lá. Olha entendeu? só, isso é bem importante. Até bastante, a gente pensa, dentro de um bom senso, quando a gente vê que um produto é de 3 anos atrás, a pessoa deveria esperar que ele estivesse mais caro. Sim. E assim... Mas aí a gente tá dependendo do bom senso das pessoas que, infelizmente, não tá tendo no momento. Exatamente. Aí ela pode, sei lá, te processar. Entendi. Assim, gente, a grande questão é não abram margem pra essas pessoas sem noção infernizarem a vida de vocês. Perfeito. Falou tudo. Então, essa é a grande questão. Agora, se a gente faz produto personalizado e manda um orçamento, né? Aqueles que realmente eu tenho que mandar um orçamento. Ele também tem prazo de validade? Aquela coisa que você manda orçamento e coloca válido por 30 dias. Uhul! Temos boas notícias aqui. Vocês não vão odiar a gente dessa vez. Então... Você pode colocar um prazo de validade para o seu orçamento. Tá. E se você não colocar nada, digamos que você esqueceu de colocar um prazo de validade para o orçamento, pelo Código de Defesa do Consumidor, o prazo é de 10 dias. Que ótimo. Tá? Então, mas se vocês acharem que é razoável a pessoa pensar por mais tempo, você coloca. Mas tem que estar escrito isso, gente, pelo amor de Deus. Não é pra falar no boca a boca. Então isso aqui vale por 30 dias. Não, tem que estar escrito. Certo. Não, tudo, aliás, gente, tudo por escrito, Então, né? mas se não tem nada escrito, vale por 10 dias. Mas vamos supor que você entregou um orçamento, não escreveu nada e a pessoa vem depois de 30 dias. Mas você quer, realmente, você fala, não, beleza, eu vou continuar por esse preço. Você continua também, não tem problema. Claro, entendi. Aí é tudo conversável, né? O ponto é sempre o contrário, né? Se você coloca lá, não coloca, aí são 10 dias, aí a pessoa vem depois de 30, só que você não quer dar. Então, assim, é melhor deixar tudo por escrito. Sim. Que aí a gente não tem problema, né? E como assim? As pessoas, elas não sabem sobre essa regra do orçamento. Pouquíssima gente sabe. Eu não sabia. Então, é bom colocar. Mesmo, assim, tem gente que não coloca, mas a hora que você for explicar pro cliente que ele só tem 10 dias e passou 15 e agora você não quer vender pelo preço, até provar que focinho de porco não é tomada, você vai ter um trabalho, então coloca. Assim, é melhor, se resguarde. Pra Mesmo não que é melhor você mandar um e-mail gigante e não ter problema do que você mandar um e-mail de 3 palavras e depois levar, sei lá, um mês discutindo com o cliente. Né? E gaste bastante tempo fazendo esse e-mail modelo, digamos assim, e aí depois você só altera as coisas, copia e cola, entendeu? Agora tem
uma coisa que eu não sabia e quando a gente conversou, eu fiquei chocada, que é a história da tal da venda casada. Quer dizer, a venda casada eu sabia, mas eu não sabia que os nossos kits podem ser considerados vendas casadas. Isso aí eu fiquei assim, gente, boca aberta. Então vamos lá, vou explicar. Eu, por exemplo, não vendo mais, tá? Depois que eu conversei com elas, eu tirei do site. Eu tenho uma receita, que é o Juan Pablo, que é o cactus de crochê, e eu vendia o kit pra pessoa fazer. E o que ia o kit? Ia a receita, aí a agulha, ia o fio, e exatamente tudo que ela precisava. Só que, se eu tô vendendo o kit, eu também tenho que vender o material separado, não é isso? Em tese, sim, mas a gente pensou muito e a gente achou algumas soluções. Oba! Porque, na verdade, você não tá vendendo, Fê, um kit especificamente. Uma coisa é você vender um kit de, sei lá, peças de uma loja, ou, por exemplo, estojo e agenda, que você poderia vender separado, né? Então, a gente pensou numa solução. Tá. Por exemplo, no seu é um cactus, né? É um cactus. No seu cactus, o que você pode vender? Cactus Juan Pablo, faça você mesmo. Então, você tá vendendo o cactus desfeito pra pessoa fazer. Você não tá vendendo um kit. Você tá vendendo o cactus, só que ele desfeito. Igual aquelas coisas de cozinha, sabe? Que você compra cookies, faça você mesmo. Eles vendem a farinha, Sim. as gotinhas de chocolate. Eles estão vendendo um cookies, só que é pra você fazer o cookies, entendeu? Certo. Então, acho que essa é uma alternativa num caso como o seu. Evitar o nome kit. Entendi. Pra essa situação ok. especificamente. Porque não é um kit. É um faça você mesmo. É um faça você mesmo. Entendi. O estojo com a agenda, ele é um kit, porque são 2 produtos separados. Se eu produzo a agenda e o estojo e faço um kit com a agenda e o estojo, eu ainda assim tenho que vender eles separados. É isso que vocês estão me dizendo. Você tem que... Você tem que dar essa possibilidade. Se a pessoa, eu gostei só do estojo. Tá, entendi. Tem que ter a possibilidade de vender só o estojo ou só a agenda. A não ser que você fale, olha, eu tô com uma promoção especial aqui. Normalmente você não vende estojos, você só vende agenda. Tá. E nesse mês, a agenda tá lá o mesmo preço, mas nesse mês eu estou mandando de brinde um estojo junto com a agenda. Ele é um brinde. A agenda continua sendo Certo. o mesmo preço que ela tinha antes. Você tá mandando um extra. Aí pode até ser. Tá, entendi. Mas Aí não é venda Aí casada, não é venda casada. porque é brinde. Você tá dando um brinde pra pessoa. Nesse mês específico, quem comprar a agenda ganha um estojo de brinde. É diferente. Entendi. Agora, se você tá vendendo, você tem lá, a agenda custa 50. A agenda com estojo custa 70. Você tem que vender o estojo também por 20, sei lá. Ou até você vende a agenda separada por 50. A agenda com estojo por 70 e o estojo separado por 30. Mas você vende. É até Sim. possível ter essa variação de preço. Então, o kit você faz por um preço e o individual acaba saindo mais caro. É possível. Sim. Desde Sim. que não seja uma coisa super desproporcional também, né? Entendi, claro, entendi. Mas é possível. Tipo, você não pode colocar, tipo, agenda 50, agenda com estojo 70 e o estojo sozinho 200, só para as pessoas não comprarem o Só estojo pra ninguém sozinho. comprar. Não, Entendi. gente, não pira. Não vai dar certo, não vai dar certo, gente. É, Mas é importante, então, a gente saber como nomear, sim. né? Isso. Então, se eu coloco kit, pode ser que eu tenha esse problema de a pessoa falar, não, Fernanda, eu quero comprar só o vasinho que tem dentro do kit. Sim. Se eu falo o faça você mesmo, é o cactus, faça você mesmo, aí não tem problema. E eu vou falar, não, eu só vendo o pacote completo. Até porque quando você faz esse cactus, você não tá vendendo o vasinho, a agulha, o fio pra pessoa usar pra outras coisas. Na verdade, é tudo pra fazer o cactus. Ele é um cactus desmontado. Você só vai fazer. Você tá vendendo efetivamente o cactus. Entendi, perfeito. É igualzinho a questão da comida. Eu assinei por um tempo um chef box, alguma coisa assim, chamava chef box, eu acho. Que vinha na minha casa todo o jantar desmontado e eu fazia. Então era um box, eles até colocavam esse nome, box, era uma caixa de comida. E aí eu montava a comida, eles estavam vendendo frango lá. E eu fazia o frango, só que via tudo desmontado. Então é essa a ideia. Bom saber, olha, porque tem muita gente que vende esses kits como kit, né? Então talvez valha aí só renomear pra gente não ter esse problema depois, Teve uma né? pessoa que perguntou sobre uma caixa de costura, não foi? Que ela também tinha um monte de agulha e tal. Que tem agulha. Imagina você Deixa eu enviar ver. uma agulha. Não dá. Pois é. Então, nesse caso, você tá vendendo uma caixa de costura, igual caixa de lápis de cor. Você não fala, eu quero só o amarelo hoje. Então,
tomar cuidado realmente com os nomes. Eu acho que isso é um ponto. Se a gente vai por esse caminho, Fê, por exemplo, de que você pode desmontar coisas que são uma composição, aí vira uma loucura. Você pode chegar na loja e falar, eu quero só o braço dessa boneca, né? É verdade, vai longe Você isso tem aí, que sempre né? pensar que se aquilo faz parte de uma composição que, assim... Se você tirar aquilo daquela composição, ele deixa de fazer sentido. É a caixa de lápis de cor. Você tira o amarelo, você pode até... Você vai em outros lugares, você acha o lápis amarelo. Mas a caixa, ela tem um contexto, né? E igual a boneca. Só o braço da boneca, ele não faz muito sentido. Então, assim, pensa sempre nessa ideia de composição e tentar dar nomes mais... Caixa de costura, cactus faça você mesmo, box de tal coisa. Entendi, perfeito. Agora, se o produto tem uma função... separado um do outro, eles são uma função muito específica, assim, eles são completamente diferentes, você só tá vendendo junto mesmo, e um deles você vende separado, aí por que não o outro, sabe? Aí tem que tomar um cuidado. Porque às vezes a gente faz esses kits pra ficar, tá aqui, sei lá, encalhado, vou fazer o kit, então dá a opção da pessoa comprar separado também, se for o caso, né? Perfeito. Agora, sobre serviços. Se eu for oferecer um serviço que é tipo a aula, eu preciso fazer um contrato. O que eu preciso ter de cuidado quando eu dou aula? A gente já falou lá no começo da ideia de dar aquela amostrazinha, né? Pra gente não ter já o arrependimento. Mas e que mais que eu tenho que tomar cuidado quando a gente fala de serviço? Olha, fazer contrato é algo que a gente fala pra todo mundo. Faça um contrato. Serviço, faça um contrato. Não prestem serviço. Assim, tem serviços que realmente você vai cobrar tão pouco que você vai perder mais tempo fazendo o contrato do que fazendo o serviço em si. E ele também tem um valor tão pequeno que às vezes não vale a pena. Por exemplo, a gente vai fazer uma consulta com uma pessoa, a gente não faz contrato para fazer uma consulta que vai durar 2 horas. Agora, qualquer outro trabalho que você vai fazer, que ele tem uma duração maior, que ele vai ter um valor maior, faz contrato. Nem que esse contrato, na verdade, que quando a pessoa pensa contrato, ela pensa numa folhinha com lugar para assinar e tudo mais. Você pode enviar um e-mail muito bem elaborado, falando todas as especificações daquele curso. Certo. E pedir pra pessoa dar o aceite. Falar, me responde dando o seu aceite. Tá ok pra você? Aí a pessoa falou, não, tá ok. Isso já pode ser considerado um contrato. Sim, tem a validade de um contrato. Pra coisas mais simples, né? Pra coisas muito complexas, é bom fazer um contrato no modo... No modo tradicional. Porque, sei lá, você vai fazer aulas, mas você vai fazer realmente um curso que você vai vender várias vezes pra várias pessoas, não sei o quê. O curso dura 6 meses. É uma proporção, não é que você tá dando uma aula presencial pra uma pessoa, né? Então, você tem que ajustar de acordo com o tamanho daquilo que você tá oferecendo. Mas é sempre bom, minimamente, mandar um e-mail com tudo descrito e pedindo pra pessoa dar um ok, Exatamente. Né? Até pra poder deixar claro pra pessoa também, porque muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe de alguma coisa e quando ela tá lendo ali tudo, ela fala, opa, peraí, talvez eu não queira isso, né? É aquilo que a gente tava falando, se resguardar. Eu acho que toda vez que a gente puder se resguardar, vamos fazer isso, porque, como eu falei lá no começo, a gente é uma empresa de uma mulher só. Qualquer probleminha que dá, a gente pode ir à falência, cara. Exato. E agora, se for aula online, só esses contratos também já resolve? Eu tenho que ter algum cuidado maior? Sim, aula online. Para aula presencial, você também precisa do contrato. Para algumas coisas, às vezes, você precisa de um termo de aceite da pessoa, se ela vai ser gravada também na aula, você precisa de termo de aceite, de uso de voz e de imagem, porque às vezes não só o professor está sendo gravado, a pessoa também. Agora, para fechar, atendimento ao consumidor. O que não pode faltar na minha relação com o cliente? Olha, transparência é fundamental. Sejam transparentes sempre com os clientes de vocês. E você tem que passar essa informação de uma forma realmente clara, porque às vezes você é transparente, mas tá passando todas essas coisas que a gente falou aqui de uma maneira que a pessoa não entende. Então tem que estar claro para ela também. Então, o mais fácil possível, ser muito transparente. E é basicamente isso. Gentileza sempre, muito cuidado, educação, respeito. Aquelas coisas que, assim, a gente já sabe, mas nem todo mundo sabe, né, Fê? A gente que lida com o público, a gente sabe que nem todo mundo sabe. Mas é importante, acho que isso é o mais importante. E, assim,
sempre ouvir o cliente, dar satisfação, não deixar o cliente te mandou mensagem, responde, tentar ter um tempo razoável de resposta. Esse tipo de cuidado é fundamental para que o cliente se sinta, isso fideliza o cliente, ele se sente acolhido e vai fidelizar, ele vai perceber que o seu atendimento é bom, ele vai querer voltar, porque não é só o produto bom que fideliza o cliente, o atendimento faz toda a diferença, isso é fundamental também. Quantas vezes a gente não vai num lugar só porque o atendimento é bom? Às vezes o produto é até melhor em outro lugar, né? Mas se o atendimento é bom, a gente volta, então... Olha, eu vou contar uma historinha aqui só pra fechar, Fê. É ridículo isso, mas aconteceu comigo e com um amigo meu. A gente foi viajar pra um lugar, pra uma praia, e ficava meio isolado e tinha tipo um vilarejozinho perto do hotel que a gente tava. E tinha vários restaurantes bonitinhos e tal. Tinha um que a moça era muito simpática, eles ficavam na porta com cardápio, a moça todos os dias era muito simpática. Todo dia a gente comia lá e era uma região de uma comida muito forte. A gente passava mal todos os dias. Só que todos os dias a moça era sempre tão mais simpática do que nos outros lugares que a gente voltava. E no dia seguinte, olha aí, no dia seguinte à tarde a gente passava mal e eu falava pra ele, eu falava, Fernando, a gente é idiota, porque a gente volta lá. Hoje a gente não vai voltar lá. A gente falava, combinado, a gente não vai. Chegava no jantar e a gente voltava lá, porque ela era muito mais simpática, atendia a gente muito melhor. A gente tinha uns 20 anos, quando a gente tinha menos responsabilidade na vida, então a gente aceitava se submeter a isso. Mas é a vida, o atendimento cativa. Então, assim, além do produto bom, atendam bem os seus clientes. Fica essa dica. E conhecer os direitos do consumidor, né, para respeitá-los, também vai trazer essa questão de cativar o cliente. E vocês já estão fazendo muito disso aqui. Vocês estão aprendendo sobre direito do consumidor e a gente tem vontade até de dar curso para pessoas que não são do direito, sobre direito do consumidor, para, né, é uma ideia que a gente tem. Sim, esse é um projeto nosso, porque as pessoas precisam entender. Aqui a gente deu um panorama geral, mas tem regras específicas. Sim. A gente tem a intenção de ensinar as pessoas a fazer esses contratos, esses e-mails, fazer workshop junto com, assim, no meio do curso, ter um workshop mesmo de como você lida com o seu cliente, como é que você faz esse atendimento, colocar tipos de resposta, como você deve responder, porque às vezes o cliente é mal educado e você tem que manter a sua educação, assim, segurar a onda e responder de forma direta, mas educada, porque quando você perde o respeito, por mais que o cliente que tenha sido mal educado primeiro, quando você perde o respeito, você perde a razão, e você como fornecedor não pode perder a razão, você tá numa situação ali mais, assim, nesse sentido mais delicada, é mais fácil você perder a razão. A justiça costuma ficar mais do lado do cliente. Sim. Então, assim, se resguarde. Você precisa se resguardar mais. Então, a gente tem esse projeto aí. Se vocês gostarem, vai lá no nosso Instagram e pede pra gente. Já tô na fila, por favor. Porque, assim, eu acho que a gente falou aqui mais de uma hora já. Com certeza, acho que deve ter tirado, eu espero, tirado as dúvidas de muita gente. Mas eu tenho certeza que tem algumas especificidades que só especificamente para alguma coisa que a gente vai conseguir responder também, né? Então, espero que a gente tenha ajudado vocês. Se não ajudamos, me desculpe. Mentira. Vai lá, manda uma mensagem. Manda uma mensagem também com as dúvidas que ficaram, né? Se a gente pode voltar e fazer um episódio número 2 pra falar mais ainda, explicar melhor alguma coisa que faltou, né? Mas eu acho que já deu uma boa clareada. Eu acho que o resumo da parada toda é: se resguarde o máximo que você puder. Com certeza. Perde um tempinho aí fazendo direito, que com certeza lá na frente você vai agradecer. Sim, investe um tempo em fazer direito que não vai dar errado. Exato. Dicas da semana. Chegamos naquele momento onde você para na frente do Netflix e fala: o que eu vou assistir? Bom, a gente vai te ajudar aqui. E aí, o que vocês dão de dica pra gente? A minha dica de série é a série Coisa Mais Linda, porque nós trabalhamos com direitos das mulheres e eu acho que toda mulher precisa assistir essa série, porque a série se passa nos anos 60, mas poderia ser hoje. Então, acho que é uma boa série pra gente refletir sobre a nossa sociedade atual. É uma série brasileira, né? É uma série brasileira, a série tá linda na parte de fotografia, a história é muito bem construída, especialmente a segunda temporada, tá melhor do que a primeira, os atores estão maravilhosos, assim, vale sentar no seu sofá e assistir. A dica de filme que eu tenho, são 2 filmes, na verdade, que eu vi esse fim de semana. Histórias de um Casamento, que tem muito a ver também
com a questão dos direitos das mulheres, com relacionamentos abusivos e com como a mulher é enxergada pela sociedade. Achei esse filme incrível. E o filme Teoria de Tudo, que assim, acho que todo mundo, a maioria das pessoas já viu e gostou. Quem não viu, veja, porque é emocionante ver a história do Stephen Hawking. E de livro, eu sou uma pessoa viciadíssima em livro. Eu leio todos os dias sem falta, é uma coisa fundamental na minha vida. Mas eu acho que um dos livros que eu li que eu mais gostei nos últimos tempos foi o livro da Michelle Obama, Minha Vida. Esse livro não tem como não gostar, ele é gostoso de ler. A história dela é inspirador e acrescenta muita coisa, assim. Você aprende um pouco até sobre como é que funciona a política nos Estados Unidos, que sempre é uma bagunça na nossa cabeça. Você começa a entender um pouquinho e você entende muito sobre a família Obama e sobre a questão da mulher dentro da política. Olha, é um baita livro, eu recomendo pra caramba. E você, Dá? Tá na minha lista aqui. Leia, Fê, você vai amar. Eu fiquei apaixonada, meu marido leu e ficou apaixonado. Todo mundo se apaixona por esse livro. Bom, eu estou assistindo How I Met Your Mother. É uma série que já é um pouco antiga, entre aspas, né? Mas já passou, já acabou. Então, o bom disso é que você consegue assistir todas as temporadas e não precisa esperar nada. Mas eu dou gargalhada com essa série. E o bom é que parece que eles estudaram bastante psicologia pra fazer. Então, você se identifica com as situações que as personagens passam. Sim, inclusive o personagem principal é arquiteto. Ah, meu Deus, olha a arquitetura aí, cheia da vida, me perseguindo. Essa série é muito boa. Então, quem não assistiu, acho que vale muito a pena. Eu tô realmente curtindo muito. De filme, eu vi o The Green Book, que fala sobre questão racial, principalmente ali nos anos 60 dos Estados Unidos, mas que traz um monte de reflexão pra gente aqui sobre o racismo no Brasil. E o último filme que eu assisti foi O Escândalo, que fala sobre as denúncias de assédio sexual que ocorreram dentro da Fox News. Então, achei muito legal a construção do filme pra gente ver como que isso funciona. De livro, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E eu gostei muito também do Educação Não Violenta, da Elisama. Então, pra quem tem filho, quer ter filho, e até pra você que já foi filho, todo mundo já foi filho de alguém, você faz reflexões sobre você muito interessantes, falando, caramba, eu não tive isso na minha criação, e olha as consequências que isso trouxe pra mim, ou enfim. Então, eu acho que esse é o pupurri. E eu acho que o livro, comentando da Dá, que ela falou, Educação Não Violenta, é um livro que eu também li. Eu sou mãe e amei, e a Dá não é mãe e amou. Então, não importa se você é mãe ou não, você vai gostar desse livro. Ele traz reflexões que são importantes pra nossa vida mesmo, não é só pra quem tem filho, que as pessoas têm muito uma ideia de que educação não violenta vai ser pra quem é pai ou mãe, né? Não, não é. E do Green Book, a gente tem uma live no nosso Insta que tá salvo sobre o Green Book. Então, assistam essa live, que tá muito legal. Assistam o filme e depois assistam a live, pra não rolar os spoilers, né? Que tem spoiler, tem spoiler, a gente avisa no começo. Então. Essa live tem spoiler, então, assim, só assista depois de assistir o filme. Eu vou dar uma dica aqui de uma série que eu já assisti já faz um tempo, na verdade, mas é uma série muito boa, que chama The Good Place. Já assistiram? Não. Eu já assisti alguns episódios, já. É muito bom. É uma série que tem 4 temporadas, então também já acabou, dá pra assistir tudo de uma vez, da NBC, mas ela tem na Netflix. E é do mesmo criador do Brooklyn Nine-Nine, que a gente vive falando aqui, um monte de gente já indicou aqui no podcast. E a personagem principal, ela é interpretada pela Kristen Bell, adoro ela. Aí ela acorda e descobre que ela morreu. Só que aí ela tá lá no lugar bom, ela vai lá, encontra com uma pessoa que fala, você está aqui no lugar bom e tal. E aí ela, inclusive é o nome da série, né? The Good Place. Só que, porque eles falam que ela fez muitas boas ações durante a vida dela. Só que na real não, a vida dela era uma zona. E ela fala, será? Acho que eu tô no lugar errado. E aí começa assim a série, ela tentando esconder que ela não devia estar ali, que ela tá num lugar onde todas as pessoas são maravilhosas e tudo mais. Só que acontece muita coisa, eu não vou falar de tudo pra não dar spoiler, mas a série é engraçada, só que o que eu acho que é muito bacana da série é a construção dos personagens, eles crescem demais. E o final da série, assim, é o final mais emocionante de série, mais bem fechado de série que eu já assisti. É muito bonito, sabe? É um final que você fala, nossa, caramba, sabe? Eu acho que vale muito a pena, foi muito bem escrita. E é aquela série rapidinha, sabe? Que dá pra você assistir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã.
Vale muito a pena. Vou deixar essa dica aqui pra vocês. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Shiny People! E aí, gente? Acabaram de ouvir esse episódio maravilhoso Muito! com as gurias do Me Conta Direito. Eu espero que elas tenham contado direito. Tenho certeza que contaram direito. Elas são espetáculos. Direitinho, tudo direitinho. É triste, mas é verdade esse bilhete. Então, gente, e aí a gente agora vai começar a pensar em todas aquelas coisas que a gente deixou para amanhã. O amanhã chegou. Hello, Shiny People! Agora o amanhã chegou. Vocês vão precisar de um caderninho. Ô, gente, tá na hora. Aliás, nós vamos falar de muitas coisas que vocês vão ter que anotar. As apoiadoras do podcast, quando fazem compras aqui na loja da mãe, elas ganham já um caderninho pra fazer as anotações do podcast. Boa. Muito fofo. Ó o jabá. Mas, como eu não quero que vocês gastem dinheiro neste momento, você, por favor, pega uma folha do seu caderno feio de espiral, não tem problema, aquele daquela marca que todo mundo Essa conhece. mesma. Você pega lá o seu caderno e vamos lá escrever, porque hoje, vocês vão ter que voltar esse episódio pra escrever tudo que as meninas falaram. E Sim. agora, na parte da mãe, vocês também vão ter que voltar pra falar um monte de coisa, pra anotar um monte de coisa. Porque, gente, eu fiz uma enquete ontem lá no meu Instagram, e aí eu perguntei pro povo, vamos falar de dinheiro? E eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Eu não tô nem horrorizada, eu tô horrorizada com a quantidade de gente que não sabe precificar. E teve muito. O assunto não é esse, gente. Eu não vou falar de precificação, eu vou falar de dinheiro. Exato. Uma coisa, outra coisa. E se você quer saber sobre precificação, temos um episódio maravilhoso, confuso, mas muito bom, com a prata da casa. Com a prata não, com o ouro da casa, porque nós somos ouro, não somos prata. Exato. Nós somos diamantes, né? Diamante da casa. Diamante, porque a história de ser casada da casa a gente não quer, não. Chega a ser diamante, que diamante vale mais, entendeu? Somos A pessoa valoriza o diamante mais. da casa. Tem lá o episódio, volta lá, ouve, e aí você já vai sair um pouco melhor sobre precificação, que não é o assunto de agora. De hoje. Hoje o nosso assunto é sobre dinheiro. Então eu quero entender, quero explicar, quero falar. Quero que vocês pensem como pode juntar dinheiro para formar riquezas e ser uma melhor artesã, aprender mais, comprar melhor, essas coisas básicas da assim, vida. Só o mínimo também de organizar as contas, saber se tá dando dinheiro de verdade esse trabalho, sabe? Eu entendo que a gente tem real que guardar e tal, mas tem gente que tá tão lá atrás que não tem nem noção se o que ela faz não tá só, na verdade, rodando, sabe? Tipo, eu ganho pra comprar material, só isso, assim. Ou pior, né? Ou tá pagando, tá pagando. Exatamente. Então a gente, assim, esse assunto vai ser muito longo e vasto. Então hoje a gente vai começar, porque assim, não adianta eu também querer falar tudo de uma vez, que eu acho que não dá nem pra vocês assimilarem. A gente vai começar a falar, e a partir dessa falação a gente vai... Eu vou deixar um dever de casa pra vocês. Ai, mamãe vai deixar dever de casa. Mamãe, além de conselho, vai dar dever de casa agora. Isso aí. Agora você manda o seu filho fazer com você, que já que ele fica botando você pra fazer dever de casa com ele nesse EAD, agora é a hora da vingança. Então, olha só. Uma coisa que eu fiz uma pesquisa lá Então, fiquem de olho também Vamos deixar na Mãe de Japim, vamos poder deixar também no podcast pra mais perguntas. Podemos. Eu perguntei para a mulherada o seguinte: você consegue guardar dinheiro? E as duas respostas eram cretinas, que vocês me conhecem. A primeira resposta cretina era óbvio, porque pra mim, guardar dinheiro é óbvio. É óbvio, né? Porque o que você fazia? Quando você era criança, a gente ganhava aquele dinheirinho, aquela moedinha, e a vovó sempre falava assim, não vai gastar tudo em doce. Então a gente já acostumou que não era pra gastar tudo. Isso. Aí a pessoa faz o quê? Vai lá e compra tudo em doce, ainda deixa um fiadinho na venda do tio Manel. Oh, meu Deus, é assim começou a sua vida de tragédia financeira, mas nós vamos organizar. E aí, apenas, a Fê ficou até surpresa, que ela achou um número grande. 33% das pessoas disseram que era óbvio que elas guardavam dinheiro, né? E assim, eu fiquei deprimida. A Fê ficou feliz que falou Não, peraí, eu não fiquei feliz. É que eu imaginei que o negócio ia ser bem pior, na real, assim. Porque eu guardo dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que guardo dinheiro desde sempre. Eu também, qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. R$5. Exatamente. Qualquer R$5 vale. Qualquer e aí, R$5. a outra respostinha cretina, que aí foi cretina, foi nem com milagre. E 67% disseram que não guardam dinheiro nem por milagre. E isso, gente, reflete muito o nosso país, na verdade. Porque nós não temos educação financeira. A gente... O que a gente tá tentando fazer aqui? Além de empoderar vocês, de mostrar que o artesanato não é brincadeira, que a gente tá aqui pra ser profissional,
efetivamente é o nosso ganha-pão. E não apenas o nosso ganha-pão no sentido de que, eu vou ter um dinheirinho a mais pra comprar não sei o que. Não, eu quero que vocês sejam grandes empreendedoras. Eu quero que vocês troquem de categoria, que vocês deixem de ser uma MEI, que tá ganhando muito dinheiro, pra ser uma ME. Olha que zique! Porque eu quero que vocês fiquem ricas! Vieram várias perguntas, que eu botei uma caixinha de perguntas. Pergunta aí, gente, o que vocês querem saber sobre financeiro. E as pessoas perguntaram muito sobre precificação. Então não vamos falar de precificação. Vamos pular essa chutando. parte. Isso. Pula. Mas eu vou falar assim, bem rapidinho, porque vocês sabem que eu sou locutora de corrida de cavalo e eu vou fazer caber todas as informações que eu preciso nesse episódio aqui rapidão, tá? Então, olha só. Teve gente que perguntou como precificar e ainda perguntou assim, como é que eu vou precificar aquilo que não tem preço? Gente, o que trabalho que não tem preço? Meu Deus. Como que um trabalho não tem vendendo preço? o quê, minha amiga? O que você tá vendendo, amiga? Gente, sorriso. Meu sorriso não tem custo. Mas custou sim, tá? Sorrisada não tem preço. Custou sim, porque pra eu ter essa gargalhada, esse sorriso, meu irmão, eu botei um aparelho, eu usei aparelho fixo durante quase 3 anos, paguei do meu bolsito, porque papai e mamãe eram pobres, então eu tive que trabalhar primeiro pra poder pagar meus aparelhos, e depois eu usei um tanto de aparelho móvel. Então, meu filho, meu sorriso tem preço. Eu não consigo pensar em nada que não tenha preço, mas ela estava se referindo a bordado. Ela disse que como ela ia precificar o bordado. E aí, gente, aquilo que você acha que não tem preço é a mesma coisa. O seu bordado, ele vai valer a mesma coisa que sua hora de trabalho. Que aí você volta lá no episódio e vai saber tudo, tá? Mas assim, teve muita pergunta sobre estocar material, sobre empatar dinheiro, como é que faz pra parar de gastar. Gente, ó, a Fernanda me deu uma super resposta. Como faz pra parar de gastar, Fê? Como faz pra parar? Não compra. Exatamente, não compra, é tão simples. Então nós vamos falar de várias coisas. E aí, olha só, primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu não sou da área financeira. Eu trabalhei minha vida inteira com vendas. Eu sempre trabalhei com público. Então, pra quem não sabe, o meu passado é de agente de viagem. Eu sempre lidei com gente, com dinheiro, com comércio. E eu sempre tive uma renda variável. Porque eu nunca tive um emprego... o meu emprego nunca foi uma coisa que eu tinha um salário fechado. Sim, você ganhava por comissão, por né? comissão. Isso pra mim sempre foi extremamente atrativo, porque eu tenho pavor de pensar que a pessoa vai me dar um salário que não vai me pagar R$1. Mas, gente, isso é deprimente. Eu sei que tem gente que gosta, mas pra mim não funciona. Sim. Principalmente porque, obviamente, o meu salário não era isso tudo, né? Era um salário ruim. Sim. Se fosse um salário pirocudo, eu ia ficar ótimo. Eu ia falar, claro, daí sem problema pode me dar nenhum, 30 né? mil por Sem mês, problema. não precisa me dar mais nenhum real. Mas, né, infelizmente, isso, né? não era a minha realidade. Minha realidade era um salário mínimo. Então, assim, ganhar comissão pra mim sempre foi extremamente excitante, porque eu queria fazer mais para ganhar mais. Então, assim, vamos falar sobre como ganhar mais, como fazer mais, mas eu quero partir de coisas bem simples com vocês, porque eu entendi que vocês estão muito perdidas. Eu acho que é só importante realmente falar isso, que nem Raquel, nem eu somos da área financeira. Vamos falar sobre nossa experiência, mais ela até. Eu vou falar sobre a minha experiência de pão durice, que eu sou essa pessoa, pão dura, então é bom, ajuda, né, economizar, isso muito, também... muito. Isso também facilita, mas que a ideia é trazer alguém em algum momento que fale realmente com mais propriedade sobre isso, mas eu acho que experiência também é propriedade. Exatamente. Enquanto vocês não têm uma pessoa específica, tem a gente. Então a gente vai falar sobre isso. Aí. Então a gente, assim, eu vou falar hoje de 3 pontos que eu queria que vocês fizessem como dever de casa, tá? Pra gente começar a falar de dinheiro na semana que vem cada vez mais profundamente. Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo precisa fazer é cair na real, mas de maneira muito simples. Não precisa inventar, não precisa seguir a pessoa no Instagram, dar 5 pulinhos, pular 7 ondas, nada disso. Cair na real é bem simples. Você vai pegar aquele papel, lembra que eu mandei pegar papel? Pega um papel e você vai levantar todos os gastos que você tem na sua vida. Você deixa aquele papel ali pra você... Não precisa fazer tudo de uma vez, porque você vai lembrar de alguma coisa durante o dia, lavando a louça. Sim. Sei lá, o porteiro vai chegar com uma carta pra você e falar, tem esse negócio aqui. Então eu quero que você levante todos os gastos que você tem. Todos os dinheiros que você tem. Você tem dinheiro no banco? Opa, tá rica, minha filha? O que você tem aplicado de dinheiro na poupança, no tesouro, nas ações, em dólar. No cofrinho. Né? No cofrinho. No colchão. O que você tiver de dinheiro por aí, você cata e anota todos os dinheiros que você tem. Todos os dinheiros. Depois, eu quero que você cheque tudo que é básico. Básico. Então, assim, aquilo que você precisa fazer, o que você precisa pagar para viver. Aluguel, condomínio, conta de luz, gás, comida, escola, o transporte. Anota todos os gastos que você tem básicos, todas as coisas que você tem que
fazer para estar viva, você e a sua família, né? Porque não adianta você ter 5 filhos e aí você coloca os seus gastos, não bota, sei lá, você tá pagando escola e aí não adianta nada. Então você tem que ter todos os gastos básicos. E você também vai levantar todos os seus gastos supérfluos. O que são os supérfluos? Às vezes você tem vários streamings. Então, por exemplo, a gente tem Netflix, aí tem a Amazon, tem a Apple. Você pode ter... Pra que você tem tanto streaming? Mas você quer, né? Porque todo mundo tem. Porque tem um negócio ali. Então, eu quero que você levante todos. E preços. Você vai botar lá, Apple, R$11. Netflix, R$29. Quero que você coloque cada coisa que você tem, cada valor do ladinho. E eu quero que você faça um gasto, assim, se você tiver algum tipo de controle de tempos passados, de meses passados, melhor. Tipo, pegar o extrato do cartão de crédito, o extrato do banco, pra ver quanto dinheiro saiu. Mas eu quero que você tenha uma visão panorâmica destes dinheiros. E a partir de hoje, você vai começar a anotar durante 3 meses todos os gastos que você faz na vida. Você deu R$1 pro seu filho, esse R$1 precisa estar nessa planilha. Essa planilha vai ser assim, onde você vai começar a entender o que acontece com todo o dinheiro que sai da sua casa. Eu ainda não quero saber como entra dinheiro na sua casa, eu preciso saber como é que tá saindo. Porque muitas pessoas, elas têm problemas não é de entrada, elas têm problema de saída. Exato, Aí, pra vocês não ficarem assim, totalmente no vácuo, falar assim, porra, ela não falou nada, ficou só me dando ordem. Então eu queria responder algumas perguntinhas rapidinho, tá? Só assim, bem pouquinho, só pra vocês não ficarem totalmente dizendo que a gente não foi aproveitado. Teve gente que perguntou como fazer para ganhar dinheiro no artesanato. Essa é a pergunta de como fazer para ganhar dinheiro no artesanato. Primeiro você trabalha. Quando você cansar, você trabalha mais. E quando você cansar, você trabalha mais um tanto. Porque as pessoas, eu vou ter que falar, eu vou encerrar fazendo essa reclamação aqui. As pessoas têm mania de achar que existe mágica. Gente, mágica não existe nem mais no mundo do Walt Disney. Não tem mágica. Esquece isso, entendeu? A verdade é que as pessoas trabalham e aí elas conseguem ganhar dinheiro. Conseguem? Sim, conseguem. Você está rica? Tô quase rica, gente. Eu tô tentando. Vamos lá. Porque eu trabalho igual uma quenga do Porto, já falei pra vocês. As pessoas acabam... Gente, eu tô na estrada há 7 anos que eu estou só no artesanato, mas eu já faço artesanato desde que o mundo é mundo. É que as pessoas, elas acabam de chegar, elas acabaram de perder o emprego e elas já querem estar com a bunda na janela tomando lá, né, a brisa do mar. Não tem condição. Então, basicamente, como qualquer outro trabalho, é trabalhando que a gente vai conseguir dinheiro. Então, as pessoas têm uma mania de querer vir para o artesanato, mas elas querem trabalhar 4 horas por dia e querem ter o dobro do salário que elas tinham no CLT, quando elas trabalhavam 8. E não só isso, sabe? Não colocar no papel nenhum custo e nenhum ganho. Eu acho que as pessoas têm bastante medo de colocar no papel o que gasta, o que ganha, sabe? Não é? Essa coisa que você falou de realidade, eu acho que é extremamente importante você ver se você não tá pagando pra trabalhar. Porque assim, basicamente eu acho assim, eu sempre pego tudo que eu gasto e jogo na minha planilha. Então, vamos supor, eu fui lá, vi um tecido maravilhoso. Essa história de, como é que faz pra parar de comprar coisa que não presta? Eu vi um tecido maravilhoso e falei, eu preciso ter esse tecido. E eu fui lá e comprei. Então, perguntaram se estocar material é empatar dinheiro. Muitas vezes é. Sim. Você comprar material sem saber a finalidade dele é empatar dinheiro. Uma coisa é você pegar uma oportunidade. Vamos supor, tem uma loja que está fechando de tecido. Aqueles tecidos são maravilhosos, ninguém tem. Não é um tecido básico do Maluí, não, gente. É um tecido que ninguém tem. É um tecido babadeiro, importado, uma estampa que, cara, não tem. E aí a mulher tava vendendo o metro de R$120, ela tá vendendo por R$60. Aí você está investindo, mas mesmo assim, segura o seu tchan. Porque se você não compra a loja inteira, né? Não, e principalmente, você não vai comprar a prazo. Você não vai comprar para vender a sua alma. Você vai comprar se você tiver dinheiro. Se você não tem dinheiro em caixa, você não vai comprar. Então, o seu dever de casa para a semana que vem, além de fazer as listas que eu pedi, é segurar o seu tchan. Segura o tchan. Você não vai comprar nada que você não tenha dinheiro na conta para pagar. É assim que eu faço. Eu sou rica porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Porque eu não gasto dinheiro voado. Eu só gasto o dinheiro que está no meu bolso. Está no meu bolso, eu pago. Não tenho, não tenho. Então, gente, se ajusta aí. Fica calma. Calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não desiste ainda, tá? Ainda tem várias semanas aqui de bronca.
Mas eu queria dizer pra vocês que tudo tem solução. As coisas são mais simples do que imaginam e você precisa seguir seus instintos. E o seu instinto já falou pra você que você tá gastando além do necessário e que você pode sim parar e que você pode sim ser uma mulher melhor, independente e forte, tá bom? Então vejo vocês semana que vem. Não sai ainda não, que eu tenho uma canção e nós vamos cantar. Beijo! E os recados da semana! Oba, estamos aqui de novo! Olá a todos e Yes! todas que estão escutando! Vamos gravar essa bagaça rápido, que eu não tomei Vamos. café da manhã e Não? eu ainda tô... Não tomei! São quase isso? 11 horas da manhã. Meu Deus do céu! Caraca! Pra vocês verem como eu trabalho, hein? Já sentei aqui, comecei a trabalhar, esqueci Muito de comer e aí agora a fome bateu. Então vamos gravar isso Eita, rápido. então vamos, tem que comer. O Átila tava comendo antes da Ah, eu gente já comi. começar. Mas eu acordei cedo, acordei às 9, dei comida pras cachorras, Entendi. pedi minha comida na padaria porque eu tenho preguiça, e aí eu fui comer. Ai, preguiça. Preguiça que move todos os dias, tudo. Isso. Estávamos falando, inclusive, aqui, eu tava contando pro Átila sobre o que é Sim. o episódio de hoje. Perguntei se ele já tinha devolvido alguma coisa. Ele falou que não, mas por preguiça. Exatamente, eu já levei prejuízo por preguiça. Tem uma vez que foi assim, eu comprei uma tinta importada pra dar o resumo do resumo. E aí os caras falaram pra mim que mandaram, só que quando eu fui ver o rastreio, tinha sido já entregue, fazia um mês já, e na Itália. A tinta vinha da Itália, vai. Só que já tinha sido entregue. Eu mandei um e-mail e falei, what the fuck, que isso? Não me entregaram. Daí eles falaram, putz, acho que a gente fez errado aqui, não era pra ter... Não tá mandando pro Brasil, não podemos mandar. Quer o dinheiro de volta? Eu falei, não. Nossa. Beleza. Deu 2 dias, ele falou, voltaram a mandar pro Brasil aqui da Itália, vai querer comprar? Eu, não, maldito. Eles tinham acabado de devolver, tinha acabado de cair na comida. Eu falei, beleza, vou comprar, vai. Ai, Aí eu meu comprei, eles Deus. mandaram e deu tudo certo. Que preguiça dessas coisas, né, Preguiça, gente? né? Mas eu consegui, sabe? Mas o momento da preguiça foi, eu tinha desistido dessas tintas e foi Sim. um cara, um padrinho do meu canal que falou, não, eu vou lá no Facebook deles reclamar. E foi a reclamação deles que me fez, que responderam o meu e-mail, porque eu tinha mandado e-mail, eles tinham ignorado. E aí a reclamação dele no Facebook, ele falou, tem um amigo meu que tá tentando, não tá conseguindo. E aí no minuto que ele reclamou, eles me mandaram e-mail e falaram, desculpa. Caraca! E mandou o dinheiro de olha volta. Só. Sério, eu tinha desistido, era 60 euros, ou seja, R$1.000. Caraca, mano, tá rico, hein, Átila? Pois é, cara, 60 euros, o Poxa cara... vida. Se não fosse o cara, eu não tinha conseguido. Poxa Era vida. assim, eu tinha desistido. Eu falei, beleza, foda-se, Nossa não quero. senhora, que preguiça. Tá rico também, né? Isso não é só preguiça, Não, não gente, tô é rico. riqueza. Porque se fosse comigo, eu ia atrás até, caraca, com esse dinheiro todo. É que eu tenho preguiça. Quando eu já mandei 2 e-mails, os caras não responderam, aí eu falei, não, eu não vou ficar, não vou. Enfim, vamos lá, gente. Não vamos fazer Vamos lá, isso. vamos lá. Vamos tratar os nossos clientes de Não, um jeito isso, muito bem, direito. muito bem. Ouve de novo aí o episódio. Não ouçam o Átila. Sim, não me No Átila, escutem, não gente- sejam Não, preguiçosos. o Átila a gente nunca ouve, mas vamos lá. Primeiro comentário aqui, da Sonhos e Costurices. Ela falou o seguinte: cliente é pior que chefe, sim, com certeza. Porque eu falei disso no episódio passado, que eu falei que a gente tinha que Eita. fazer uma camiseta escrito isso. Cliente é pior que chefe. Pode ser uma boa Ó, ideia, hein? Não sei se a gente vai querer sair com isso na rua, né? Tipo, mas tudo bem. Você vai perder alguns Talvez. clientes. Aí ela fala assim: o chefe, depois de um tempo, você aprende a lidar com ele e fica tudo bem. Os clientes é sempre uma novidade. Verdade, pensando desse Porque jeito. é isso que a gente tá querendo dizer no final, que a gente tava falando que cliente também é chefe, né? De uma certa forma, Porque a gente fica falando, quando a gente trabalha com artesanato, autônomo, a gente não Mas tem tem chefe. uma diferença crucial. Ele não pode te demitir, né? É, Esse mas... é o ponto-chave aí que diferencia. ele pode cancelar o... Beleza, a encomenda, toma aí seus alguma coisa. R$30 de volta, então. Enfim, mas eu concordo, porque o Sim, chefe sim. você vai começando a lidar, você aprende, com o tempo você sabe como é que funciona. Cliente, toda semana, todo pedido, Um novo. uma bagaça nova, né? É um Kinder Ovo o cliente. Outra camiseta, cliente é um Kinder Ovo. Não pode, direitos autorais, gente. É verdade, droga. Droga, Fomos vai pegos. lá. Comentário então da Priscila Correia. Ela disse: Hello, pessoas que alimentam minhas segundas-feiras de conteúdo de qualidade, risadas e conhecimento. Ai, Olha, gente, eu vou que colocar bonito. isso na descrição lá do Já pode Instagram. colocar. Já é o título do próximo episódio, isso aí. Sobre o episódio 27, Educação Formal, me trouxe a nostalgia e esperança. Olha só que bonito. Nostalgia porque quando entrei na faculdade de Física, nossa, faculdade de Física precisa de esperança mesmo, né?
Meu objetivo era ser astronauta. Olha Meu, aí, muito que legal, achei muito bacana. Caraca, foda ser astronauta. Muito! E física, eu não sei você, mas eu adoro física, na real. Eu sou nerd nesse nível, assim. Adoro uma palavra Eu forte. acho muito legal, eu gosto bastante. Adoro pintar miniatura. Física Tá eu não bom, sei. Tá bom. Hoje sou professora concursada pelo Estado. Tenho a possibilidade de me aventurar no artesanato por meio da costura criativa, do tricô, do crochê e de tudo que sempre me dispus a aprender. Já faz mais ou menos 2 anos que estudo a possibilidade de empreender por meio do artesanato e o podcast de vocês tem sido uma forte referência para me mostrar a verdade nua e crua e também a viabilidade de tornar ou não o meu hobby em negócio. Pensa bem, viu? Só quero dizer, pensa bem. Rapaz. Quero dar os parabéns a vocês pelo podcast e dizer que eu amo o grito da Raquel. Olha isso Gente, aqui, que legal. eu toda semana tomando cuidado com as pessoas gritando, e as pessoas estão pedindo pra deixar o grito da Raquel. Eu vou deixar, hein? Depois se vocês ficarem com problema nos ouvidos aí... Ô, Átila, depois pergunta pra Tieme se isso não faz mal. Tieme, esposa do Átila, né? Fonoaudióloga. Sim, é isso? posso perguntar. Fonoaudióloga, sim. E ela manja dos mestrado Paranauê. já, hein? Mestrado vai pegar o diploma de chique. mestre. Ela manja dos Paranauê dos ouvidos. A gente pergunta pra ela qual mal faz os gritos da Raquel depois, Sim, tá bom? exatamente. Vamos falar com ela e ver a disponibilidade médica disso. E ela ainda assina aqui como pós-graduada em formação de mediadores, graduada em licenciatura plena em física e técnica em mecânica industrial. Caraca, aí eu vi jogo, hein? Não é? Pô, Priscila, Caramba. parabéns, viu? Parabéns mesmo. A gente sabe que é difícil. Minha esposa também, que persegue esse caminho acadêmico de tirar esses títulos acadêmicos, Pois é é. difícil, cara. É mó trampo isso aí. Eu já desisti, já. Deixa pra lá. Ah, eu também. Vixe, já pra outra vida. Já deixa pro Fica pra meus próxima filhos. vida. Obrigada, Priscila. Priscila mandou um e-mail com muito mais coisa. Eu dei uma resumida aqui. Aliás, essa semana foi a semana dos e-mails gigantes. Que coisa boa. É o que a gente gosta de receber, Adoro. né? A gente tem que resumir, porque senão a gente vai fazer um episódio só de e-mails. Mas muito obrigado. Adoro. Continuem mandando que eu leio tudo, tá? Isso. Aí, a Sabrina Bandeira também mandou um e-mail gigante. Dei uma resumida aqui. Ela falou o seguinte. Olá, Fê. Tudo bem? Acabei de escutar o episódio e mais uma vez amei o tema. Sou formada em contábeis. Meu emprego formal é em uma indústria, na área contábil, mas também sou artesã à noite e alguns finais de semana. Certo. Foi todo um processo, mas consegui conciliar meus 2 trabalhos e acredito que isso parte do conhecimento que tive na graduação. Escutando o episódio, refleti sobre o que a graduação me ajudou em relação ao ponto cruz e notei que a organização e as planilhas me ajudaram bastante. Olha. Mas mesmo passando 5 anos estudando, a parte mais difícil pra mim de colocar em prática é a de não misturar o dinheiro da empresa com os meus gastos pessoais. Ah, nossa, cara, eu tenho muito esse problema, eu acho. Não é? Então, gente, ó, a gente acabou de ouvir um conselho de mãe, falamos sobre dinheiro. A ideia realmente é daqui pra frente a gente falar algo um pouquinho sobre dinheiro nos conselhos de mãe. Raquel tá trazendo pra gente, porque todo mundo tem essa dificuldade. Total. Não é? De separar o que é do seu negócio artesanal, do que é Sim. do seu... da casa, porque uma coisa, outra coisa, né? Senão você não vai conseguir Isso. nunca entender se isso tá te dando lucro, se tá te dando prejuízo, certo? Sim. Mas é dificílimo, eu acho, principalmente pra quem tá partindo do ponto do hobby, a transição Sim. do hobby pra Se empresa. é um hobby e você tá gastando mais do que devia, aí é questão de consumismo seu e tudo bem, entre aspas, né? Mas se você tá tentando fazer que isso seja um negócio e você tá gastando mais do que ganhando, tem alguma coisa errada aí, né? Sim, Mas enfim, vamos continuar falando disso. Ainda quero fazer um episódio só sobre isso. sim. Mas se a Sabrina, que é formada em contábeis, tem dificuldade, imagina nós. Calcule a gente, os mortais. Aí ela falou o seguinte aqui, ó, que em junho eu coloquei na mente e em planilha que são pessoas diferentes, pessoas entre aspas, e que se eu pegar emprestado, vou ter que pagar. Até que tá dando certo. E Legal. eu estou na luta ainda pra manter essa educação. Mais uma vez, ganhaste ainda mais minha admiração. Você arrasa no que faz. Parabéns. Manda beijos pra Raquel e pro Átila e deixa ela gritar. Vai, olá! Olá! Olha lá o grito de guerra. Beijos e muito sucesso pra vocês. Obrigada, Sabrina. Adorei Muito o e-mail. obrigado. Eu acho que trouxe aí... Eu achei que casou super com o conselho da Raquel, que a gente tava falando sobre dinheiro, e realmente é bem Sim. complicado. Vamos falar mais sobre isso.
Mas muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado pra todo mundo que mandou esses e-mails gigantes. Adoro, respondo Sim. todo mundo. Se eu não leio aqui, eu respondo. Sim. Muito obrigada mesmo e continue mandando, certo? Certíssimo. Não se esqueça de manter sempre viva as redes sociais, porque é isso que move o nosso trabalho, além do dinheiro, é óbvio, É lá mas além do dinheiro, exato. isso também move. Vai lá, então. Comenta no post. O episódio de hoje eu sei que com certeza ficaram dúvidas. A gente esclareceu muita coisa. Sim. Mas eu editando já anotei aqui várias coisas que eu preciso perguntar. Então vai ter com certeza o episódio número 2. Essa coisa de Opa! direito do consumidor. É bem complexo. Sim, Tem muita sim. dúvida que a gente tem. Mas é muito importante ouvir, muito importante anotar. Sim. E aí a gente faz um próximo com as dúvidas que ficaram, certo? Certo, muito bem. Eu só queria o recado final. Não se esqueça que tá rolando a estampa que a gente fez na pintura. Eba! Não esqueçam. Estampa de pinturas ali, todos os instrumentos do pintor de miniaturas e até de outras coisas, né? Pois é. Tem por gente que não? pinta, sabia, com a maioria daquelas tintas lá, tirando a tinta que eles não usam acrílica, eles usam acrílica de tecido, mas Aham. camiseta, aerógrafo, máscara, é muita sim, gente que faz verdade, estampa de verdade. camiseta, né? Que também é uma vertente, né, artesanal. Aliás, todo mundo que mexe com pintura e com aerógrafo lá, né? Eu nunca mexi no aerógrafo, tenho vontade de pintar com Sério? aerógrafo. Aí, ó, pode Ó, ser quando- uma oportunidade. Quando for possível a gente se ver de novo, Átila, Uhum. aí eu vou aí, você me ensina, certo? Legal, A gente pode demorou. até fazer uns stories pra mostrar pra galera como é que Ó, funciona. acho justo, acho Gostei. justíssimo. Daqui uns muito 3 anos, né, quando for possível. a Isso, gente quando se houver encontrar de novo. vacina. Ai, que tristeza. Então é isso, gente. Continuem mandando podcastemtrelaçadas@gmail.com e a gente se vê na próxima semana, certo, Átila? Certo, então eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Adeus, tchau, gente! Meninas, muito obrigada por esse episódio. Depois aqui de 2 horas gravando, falamos pouco, né? Nossa. Mas muito obrigada. A gente que agradece o convite. A gente agradece o convite, foi muito legal. A gente se divertiu pra caramba, foi muito gostoso, Fê. E olha, fica a dica aí pra vocês acompanharem o Instagram das meninas aí, pra saberem um pouco mais sobre o direito do consumidor e do que mais que vocês falam por lá, certo? De tudo, a gente fala de direito das mulheres pra caramba, direito de família, assim... Vai ter um post ou outro que talvez não te interesse no Me Conta Direito. E não tem problema, no dia seguinte vai ter um que te interessa. Pelo menos uma vez por semana a gente fala de direito do consumidor. Uma vez por semana a gente fala de direito das mulheres. A gente fala de direito do trabalho. Não é o nosso tema preferido, a gente confessa. Mas a gente fala também, Legal. a gente traz especialistas. E assim, a gente sempre procura falar da maneira mais fácil possível. Então sigam lá. E a gente também tem um podcast que chama Comércio Direito, que é bem legal. Quem quiser escutar também tá no Spotify, no Apple Podcasts. Legal. Aí, só pra vocês terem, né, aí gravado o arroba, é @meconta.direito, Isso. tá? Ah, que ótimo. E se vocês gostaram, mandem e-mails, mandem comentários, comentem aí no post. Peçam pras meninas voltar pra gente falar mais, que eu acho que assunto não vai faltar, né? Peçam! E é isso, muito obrigado por ouvirem até agora. Beijo e até segunda. Beijo, galera! Beijo, pessoal. Obrigada. É o seguinte, eu queria ver com vocês, queria falar com vocês sobre... Fê, eu acabei de perceber que o meu negócio aqui do microfone está como alto-falante, por isso que tá tudo estourado. Você quer começar de Como novo? assim Deixa eu alto-falante? depois você edita. Eu não sei, mas tá aqui o negócio de... Não... É que tá dando... tudo que eu tô falando tá estourando, Fê. Estourando muito? É, tipo, Ah, muito. então Então, assim, tá tudo... vamos- Então, tipo, eu não sei se você quer começar de novo, porque eu acho que vai te dar uma trabalho. É, então vamos começar de novo? Tá com 3 minutos? É, tipo assim, cara. Priscila, muito obrigada. Ela ainda assina aqui, ó. Ela assina? Pós-graduada. Eu não peguei Não essa parte pra colocou. você. Não, Ah, termina aqui o comentário. e aí eu não pus pra você, desculpa. Olha, e tô me sabotando no meu quadro. Fê, antes que eu me esqueça e antes que esse episódio acabe, eu queria deixar um beijo para minha amiga Raquel, a mãe do Japinha, que possibilitou que a gente se conhecesse virtualmente e que esse episódio acontecesse. Raquel, um beijo enorme, você é uma querida, a gente adora você. E os meus gritos, será que também vai pra ouvido das pessoas?